Oi? Tá valendo? E aí, gente, tudo bom? Maravilha estar aqui com vocês. Mais uma edição aqui do nosso Equalizando Ideias. Hoje estou muito feliz recebendo aqui um grande amigo meu, Rodrigues, recebendo aqui uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer agora, mas também já posso dizer que já se tornou uma pessoa muito próxima, muito querida, meu amigo Claudemir. Muito bem-vindo ao Vox Studio, cara. Feliz demais de receber vocês aqui. Hoje estou para conversar, Rodrigues, apesar de tanto tempo que a gente já se conhece, hoje a gente Isso. vai conversar sobre criatividade, comportamento Importante. e negócios. E negócio. É isso? Isso. Pronto. Fantástico. Gente, antes de começar aqui com os convidados, eu vou dizer a vocês que continua rolando, não é? Osmar, hoje na técnica aqui, meu amigo Osmar. Valeu, Osmar. Continua rolando. Você que está inscrito lá no canal, lá no YouTube, está concorrendo a um notebook zero, viu? Um notebook novinho. A gente vai marcar o dia do sorteio, mas quem já está inscrito, é só estar inscrito no YouTube, inscrito no Instagram, já está concorrendo. Não é isso, Osmar? Positivo, isso mesmo. Beleza. Vamos lá? Meu amigo Rodrigues, meu amigo Claudemir, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, cara. É uma felicidade enorme. E a gente já tem aquele tradicional bate-papo antes, e já deu para ver que hoje a gente tem muita coisa para conversar, né, cara? Então, assim, eu vou pedir para vocês fazerem as apresentações, né? Eu conheço, mas as pessoas que estão nos assistindo aí também querem conhecer. Primeiro aqui, nosso amigo Claudemir. Legal. Eu me chamo Claudemir e atualmente profissionalmente, eu trabalho como copywriter. Eu trabalho em outras áreas, por exemplo, eu trabalho na área do cinema também. Eu trabalho também toda na parte de audiovisual, trabalho na parte de negócio, mas o foco atualmente é copywriter. Eu conecto copywriting dentro disso aí, marketing digital, toda essa parte aí também. E contar como é que eu comecei nessa jornada mesmo ou o Rodrigues se antecipa aí logo? Eu faço essa apresentação, né? Por favor, Rodrigues. Rodrigues, assim, uma trajetória grande na área da educação, né? Professor. E que não deixa de, assim, eu permaneço na educação o tempo todo, né? Mas, assim, hoje, assim, mais profundo na questão do comportamento humano, né? Eu fiz psicologia, né? Terminei psicologia. Então, assim, a educação conectada à psicologia, trazendo resultado e uma análise profunda do comportamento humano, numa conexão muito grande, né, com o Claudemir, né? A gente tem vários projetos juntos, né? A gente está rodando vários projetos juntos e todos voltados para essa ideia da criatividade, de negócio, de comportamento humano. E eu acho que assim eu acho assim que essa ideia hoje do comportamento humano, ela é uma causa, né? Porque assim, comportamento humano é pessoas, não tem como, né? É relacionamento, né? É emoções. E a gente precisa ter uma compreensão disso para tornar a nossa existência uma existência mais tranquila, né? Frente às adversidades do dia a dia. Mais humana, né? Mais humana, né? Mais humanizada. E a gente precisa ter essa compreensão do comportamento humano. A sua fala dá a entender, né? Pelo menos foi uma leitura que eu fiz, que vocês estão indo meio que na contramão da maioria das pessoas, né? Porque hoje as pessoas têm cada dia mais se isolado na tela de um telefone, em redes sociais virtuais, né? E vocês fazem justamente o outro caminho. É por aí? É por aí. Quando é contramão, dá uma manada, né? Eu acho que no mundo, né? Que cada vez mais existe alienação para conduzir pessoas, para fazer pessoas consumirem, fazê-las se confundirem, inclusive, com as próprias coisas que ela consome. Quando você vai para esse lado mais da criatividade, olha para o lado humano e observa por que essas coisas estão acontecendo, você acaba se tornando uma luz no fim do túnel para as pessoas ao seu redor. E eu acho que é justamente isso que o mundo está precisando, né? Onde onde você passa, as pessoas estão sendo conduzidas, né? Eu digo, às vezes, em consultorias, que nesse mercado digital as pessoas as grandes empresas, elas estão jogando de rede, né? Rede de arrasto aí, puxando muita gente e tudo através dessa alienação do digital, que deveria ser uma coisa que elevaria as pessoas, o nível de consciência das pessoas, tornasse as pessoas mais humanas, mas não, as pessoas estão se isolando e estão se tornando cada vez mais produtos, né? Produtos estão buscando identidade cada vez mais fora
né? Estão buscando mais uma coisa fora e quando ela vai voltar para dentro, muitas vezes as pessoas não conseguem voltar. Aí elas vão fazer o quê? Elas vão fugir mais uma vez para fora, para fora, para fora, para fora. Por isso que você vê cada vez mais as pessoas elas buscando saídas, né? Saídas. Seja no smartphone, seja em coisas, seja Netflix, assistindo filmes, Redes sociais. Por quê? Porque é difícil o caminho de volta. Entende? Então, o olhar para esse lado humano é importante para a gente mesmo não se perder. Porque o mundo ele tá meio que deixando a gente confuso. Antigamente você perguntava aos seus parentes antigos, né? O que você faz? O que você gosta? Para onde você está indo? Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? As pessoas facilmente diziam. Hoje em dia, devido a essa confusão, ficou muito mais difícil das pessoas se localizarem, né? Se voltarem, se conectarem. Como elas não conseguem se conectar, elas precisam ir nesse mecanismo aqui, né? Que é a nova fogueira. Depois eu posso falar sobre isso. Isso. Porque assim, olha, o comportamento, ele por natureza, ele é mutável, né? Nós somos seres, assim, dentro dessa cadeia, né, de existência, né? Nós somos os seres que estamos, assim, num processo a gente já nasce, né, sobre o cuidado do outro, né? A gente já nasce sobre o cuidado do outro, né? Somos uma espécie que a gente necessita do cuidado do outro, do afeto do outro para existir. Então, assim, nesse processo todo, a gente está sempre num campo de mudança, né? Mas aí a gente tem hoje... é como se a gente não tivesse dando conta, né, da quantidade de estímulo, né, da quantidade de mudança, né? É como se a gente estivesse fazendo uma analogia com a computação. O nosso HD está um HD defasado, né, para tanto estímulo, né, para esse boom de mudança, né? E é aí que entra o copyright, né, o storytelling, né? É aí que entra essa análise do comportamento humano para dar uma condição justamente do ser humano viver, existir, né, se adaptando, né, nessa condição do hoje, né? Mas é claro que assim, a gente tem problemas sérios, né, com relação hoje a neurociência hoje, ela às vezes nem consegue dar conta, o campo da neurociência, para você ter ideia, né, frente a esse avanço tão grande, né, de estímulo, né, e de mudança de comportamento, né. Por exemplo, a gente tem hoje um hiperfoco. A gente lutou tanto enquanto ser humano para ter hiperfoco, né? E hoje a gente tem um hiperfoco, por exemplo, assim, exacerbado, mas é um hiperfoco que traz uma distração, né? E um condicionamento de manada mesmo, né? Eu digo isso, por exemplo, com as redes sociais, né? Com o advento do smartphone, né? Essa facilidade que a gente tem hoje, né, de se conectar, mas que para tudo em excesso a gente tem um problema, né? Então, assim, o hiperfoco hoje, a gente já estuda mecanismo hoje na área da neurociência para tentar resgatar a atenção, né? Um comportamento de atenção, porque o hiperfoco é grande. Imaginar, né, que a gente está ali automatizado no rolamento de tela, por exemplo, né? Existe até um conceito chamado zumbi feed, né? Zumbi feed, justo. São as pessoas que ficam... É o comportamento do modo zumbi. Você fica rolando a tela ali sem saber nem por que tá. E fica um pensamento compulsivo. Não sabia desse termo, mas confesso que eventualmente a gente se pega fazendo isso, né? Pelo menos o tempo todo, né? O tempo todo. Não, e bem rapidinho, Alex. Pode ficar à vontade. E as grandes empresas, a grande moeda hoje em dia é informação. São os dados, né? Que você coleta das pessoas. As redes, elas são... O jogo hoje é em torno do algoritmo aprender sobre você para ele saber mais sobre você do que você mesmo. É comportamento o tempo todo. É o tempo todo. Quem está ali atrás daquelas redes sociais, às vezes as pessoas acham redes sociais ou de grandes marketplaces, né? Por exemplo, Amazon. A Amazon, ela está também estudando comportamento, não é só redes sociais que estudam comportamento. Enfim, essas redes sociais, elas estudam o seu comportamento de compra, de consumo, de tudo, a ponto delas entregarem para você exatamente o que você quer. É por isso que você vai mexendo, tá? Se você começar a rolar ali, fazer 20 feeds
rolar 20 vídeos ali, ele já consegue fazer um mapeamento comportamental seu. Então ele vai entregar, e a ideia é fazer você ficar cada vez mais na rede, para que cada vez mais ele entregue anúncios para você e a roda continue funcionando. E você fica naquele modo ali. Então, no fundo, você se torna um produto. Tem até um ditado que diz o seguinte: quem não paga pelo produto, se torna produto. Você paga para usar redes sociais? Normalmente não. Então, você é um produto. É um produto de quê? Dessas grandes empresas que oferecem anúncios para anunciantes em prol de você estar ali. Então você trabalha para estar na rede social. Você ganha dinheiro para comprar o que as redes sociais oferecem para você. E assim, tem um termo interessante que é o coisificação, né? A gente virou coisa mesmo, né? Né? E você observa, Alex, assim, que é tudo voltado para o comportamento. Nada do que a gente tem hoje nas redes sociais, aquilo ali está sendo tudo pensado, né? Num estudo muito grande no Vale do Silício, né? Assim, a galera tá estudando o nosso comportamento e oferecendo algo personalizado, que a gente acha que isso quanto mais você acessa, né? Se você parar em qualquer tela hoje 15 segundos, já há um mapeamento do que você gosta, né? Que é essa ideia do hiperfoco, né? 15 segundos hoje já é hiperfoco, para você ter ideia. Só te interrompendo um instantezinho, para a coisa fluir de uma maneira melhor, saíram alguns termos aí que eu tenho a impressão que assim como eu, acho que talvez o Osmar, a gente teve a oportunidade de conversar em off e agora mais não. Mas eu queria que vocês, em linhas gerais, né, para quem está nos assistindo, alguns termos que saiu aí, que foi o copyright, foi o hiperfoco, foi o storytelling, certo. Branding, né? Isso, porque aí fica o melhor entendimento para quem está assistindo a gente, né? Legal, então eu queria, porque como eu já conversei com você antes e sei que o copyright vai demandar um pouquinho mais de tempo, você visse essa questão do hiperfoco. O que viria a ser o hiperfoco? Assim, de uma forma bem simples, né? Literalmente hiperfoco, um foco amplo? Sim, isso é focalização mesmo, né? Ele não é amplo, né? Mas tudo que é hiper, você tem o hiper, né? A palavra hiper, né? Na sua condição mesmo etimologicamente falando, né? O hiper já é um exagero, né? É algo grande, né? Hiper, né? E o foco é aquela centralização, né? Hoje para você ter ideia, a gente tem um déficit hoje de atenção, né? E o déficit de atenção, né? E a gente já estuda mecanismo hoje de atrair você para uma atenção para além que, assim, e qual é esse hiperfoco? É nas redes sociais. E a gente não está aqui com um discurso de demonização, né? Das redes sociais, jamais. A gente trabalha com isso, né? São ferramentas, né? Claro, né? Mas, assim, o poder que isso tem, né? De lançar um hiperfoco, né? Sobre a sua vida, né? E você perder horas e horas, né? Por exemplo, eu já sou acionado hoje na área do comportamento humano, a gente nessa área empresarial, né? E, por exemplo, eu já sou acionado hoje e já faço um trabalho hoje que é uma espécie de desmame do hiperfoco, para você ter ideia. Porque, assim, tem pessoas já em empresas perdendo o emprego, né? Porque, por exemplo, olha só que coisa interessante. Eu peguei uma situação inusitada, né? Em um determinado empreendimento com 23 pessoas, né? Mas a pessoa, o funcionário, ele passou a ter problemas renais. Porque ele trabalhava no caixa, ele saía do caixa para ir no banheiro, mas aí ele saía para acessar as redes sociais, para fugir, né, do monitoramento das câmeras do ambiente. E ele saía, e agora veja só, para a gente descobrir tudo isso, né, aí teve que, assim, eu faço um trabalho que é um trabalho terapêutico mesmo, né? Que é a escuta corporativa, né? Eu faço um trabalho na área da psicologia que é a escuta corporativa, né? Aí depois a gente pode, um tema mais para a gente falar sobre isso, mas é um trabalho de psicologia, né? Dentro de um ambiente de trabalho, que é dentro de um comércio, né? Que primeiro a gente faz a escuta do dono, né? Do investidor, do empreendedor, e ali, a partir das dores ali que a gente mapeia, a gente vai conseguir soluções, né? Para fazer com que aquele ambiente seja mais produtivo, né? Ou compreender do ponto de vista subjetivo mesmo a dor do próprio
a dor do próprio funcionário mesmo, para que ele tenha uma qualidade melhor, né, e possa render mais no ambiente de trabalho. Seria aí uma derivação mais ampla e mais qualificada do treinamento antigo? Assim, o que se fazia um treinamento com um funcionário e tal. Hoje isso aí você engloba mais... Seria totalmente diferente. É outra vertente. Aí é um trabalho mesmo in loco, né, de comportamento humano, né? É um trabalho in loco de comportamento humano a partir de uma escuta, né? Então aí você vai ter reflexo direto na vida do funcionário, né? Porque não só no ambiente de trabalho, pelo que eu pude entender, você vai ter um benefício na vida dele como um todo. Porque, veja só, aí a gente descobriu, né, nessa intervenção, que eu não gosto muito dessa palavra intervenção, né? Mas nesse processo de procurar um caminho, né? E de trilhar um outro caminho na vida desse funcionário, até porque assim, ele tinha o funcionário ele vive sobre dois canais, que é o canal de tarefa e o canal de relacionamento, né? Então assim, executava muito bem o canal de tarefa dele, né? Mas aí ele tinha essas fugidas, né? Porque a coisa começa a ficar psicopatológica, né? Isso se torna mesmo uma doença, né? É esse hiperfoco, né? Então você vê que isso trouxe também um problema renal para essa pessoa. Porque ao invés de ela utilizar o banheiro, né? Ela acabava muitas das vezes não fazendo ali as necessidades, né? E com isso ela voltava para o caixa, né? Mas ela precisava ver o que era que estava acontecendo fora dela, né? Fora da vida dela, né? Que é as redes sociais, cara, mapear ali. E a gente fica nesse processo mesmo, né? De querer saber a todo instante, né? No automático ali, o que é que está rolando. E quando você não faz esse acompanhamento, é como se você estivesse se distanciando do mundo. Eu estou perdendo alguma coisa. Né? E qual a diferença, eu mando para vocês, de um cara viciado em crack para um cara que não consegue passar 5 minutos sem abrir a rede social? Entende? A gente está chegando nesse nível. Então, em termos assim, em termos da neurociência, né, não há diferença, né, porque é o vício, né? É um vício, né? Não há na nossa mente uma parte que diga assim, peraí, né? Esse vício é de alguma droga, entendeu? A ilícita, dependência né? é tamanha que é equivalente a um viciado em crack. A dependência outra droga, né? Ele usou de forma aí uma metáfora, né? Figurado, né? Porque é mais fácil visualizar, porque a gente né, vê na televisão aquela questão da Cracolândia, quando diz um viciado em crack, você já vê aquela imagem ali daquele pessoal, né? E quando você passa numa roda de amigos ali, então tem 5 amigos, e os 5 amigos estão no celular ali, passam horas ali, olhando o celular, não conversam com o outro. Qual a diferença desses 5 amigos sentados ali, que não se comunicam, para uma equipe, para uma galera de 5 pessoas na Cracolândia ali, só sobre o efeito da droga, assim, ó? Então assim, de forma assim, é agressivo, né? Na nossa mente não vai estar ali, entendeu? Opa, peraí, né? Esse daqui tá viciado nas redes sociais, então tem uma partezinha do cérebro. Não, é vício, né? É vício e isso está trazendo uma disfunção, né? Uma disfunção na vida da pessoa, né? Eu não gosto muito dessa palavra também, disfunção, né? Mas isso está trazendo uma inquietação ao ponto de trazer uma consequência, né, da doença mesmo, né? Que foi no caso dessa pessoa, ela teve que fazer um tratamento psicoterápico, né? E teve que também cuidar da questão dos problemas renais que ela teve, né? E as crianças já estão... Esse profissional foi um profissional adulto que se viciou quando já era grande, maior de idade, talvez. Agora imagina as crianças que já crescem com smartphone, assistindo, e quando você tira o smartphone, você já vê a ansiedade dela, a agressividade, né? Imagine como serão essas crianças no futuro. Essas crianças que vão ser pescadas de rede, assim. É interessante esse termo que você usou, do efeito de manada e pescado de rede. Porque ali vai tudo, né? Vai criança, vai adulto, vai idoso, tudo. Vai tudo, né? Mas existe a ciência de dados que ela mapeia por idade. Não sei se vocês já fizeram anúncio alguma vez, mas quando você vai fazer anúncio segmentado, você vai escolher a idade. Você vai ser de 18 a 60 anos, né? O sexo, o local onde essa pessoa mora. Então, essas redes, né? Essas redes sociais, essas grandes empresas aí que trabalham com dados, elas mapeiam detalhes, assim, demográficos, mas também de comportamento. Essa pessoa gosta mais de que tipo de conteúdo? Conteúdo XYZ. E por quê? Porque por detrás
dessas grandes empresas. E não só grandes empresas, né? Por detrás de negócios. Existem pessoas muito, mas muito bem pagas para fazer você acreditar que o pensamento que você tem é seu. Você dizer, não, esse pensamento é eu que decidi, eu tomei essa decisão, mas não. Muitas vezes não, muitas vezes... comportamento. Aquilo é colocado na sua cabeça bem devagarzinho. É comportamento condicionado, né? Que a gente chama, né? É um condicionamento ali, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ver se se encaixa aí nessa realidade. Também se não se encaixar, Não, você mas vai tudo perdoar bem, cara. a ignorância desse colega. Que é isso. Eu conheço uma pessoa, um cara, que ele fica revoltadíssimo porque ele tem uma opinião política e tem pessoas que têm uma opinião política diferente. E o argumento que ele usa é o seguinte: esse pessoal é burro. Porque o que mais tem é vídeo na internet mostrando a verdade. O argumento que ele se utiliza é disso. Então, assim, algumas pessoas têm a impressão que o que aparece para ela, aparece para todo mundo, né? Não é? Aí, na cabeça, como é que esse povo pode ser tão burro a ponto de ter tanto vídeo falando desse bem, desse segmento e mal desse? Esse pessoal é muito burro e só pode estar cego que... entra aí, né? Os vídeos que aparecem para ele, de repente não aparecem para outro que tem uma opinião diferente, né? São bolhas, né? É criado bolhas. Isso. Ele tem uma rede personalizada. A nossa rede social, ela tem o macro, né? Que são ali, né? Os grandes investidores que estão pagando para aparecer para a gente, cara. É um jogo muito interessante por trás, né? Existe uma coisa que se chama o Google Ads, né? Que é onde eu posso mapear, né, nesse exato momento, né? E ele é bom nisso aqui, né? Ele pode explicar melhor. De tráfego pago que você faz. De tráfego pago que eu digo a hora que eu quero aparecer, eu pago para aparecer tal hora, né? Para interferir no vídeo que você está assistindo, para você ter ideia. Eu posso pagar, né, para aparecer na metade do seu vídeo. Exato. Né? E ainda tem outro. E ponto. É um leilão isso, entendeu? Quem paga mais. Quem paga mais. Eu posso contar uma história já. Então o movimento tão... forjado, muito tudo é forjado. Dinheiro. A realidade é construída para você se manter nela. Porque se você gosta, digamos que você gosta de, por exemplo, de maçã. Aí você começa a ver vídeo de maçã. O algoritmo, se você mostrar outra coisa diferente, o algoritmo vai dizer... não, se o algoritmo mostrar uma coisa diferente para você, você vai dizer, não, vou sair. Você vai lembrar que é hora de sair. Aí não, ele vai mostrar vídeo de maçã, depois vai mostrar um cara fazendo brincadeira com maçã, malabarismo de maçã, receita de maçã. Aí você vai passando horas cara. Faz todo sentido, cara. E depois você vai começar a dizer... Pode começar a pensar aí que... Você vai dizer, eita, todo mundo fala de maçã. Porque você só vê aquilo ali. Existia, eu não vou falar para não colocar dentro daquele movimento daquele cara do bigode lá na Alemanha. Sim. Existiu o cara, que era o Goebbels, que era o chefe da propaganda. E existe um termo que ele chamava as quatro paredes. O que são a construção das quatro paredes? O que significa isso aí? É você colocar para o público conteúdo doutrinatório, né? Quando eu falo doutrina, eu posso falar de movimento que pode ficar gigante o podcast, mas a gente poderia falar dessa ideia de movimento, mas você pode colocar conteúdo específico para um público e vai chegar no nível que ele vai achar que a realidade é aquela. Digamos que você fala que o partido Nasos, vamos chamar assim, ele é o melhor partido do mundo, ele faz coisas boas e tal e tal. Aí as pessoas ouvem isso no rádio, ouvem isso na parede, ouvem pessoas comentando, ouvem no discurso e você não vê nada contrário. Então vai chegar no nível que você vai dizer, rapaz, é mesmo, bicho. Isso massifica, isso eu não gruda, vejo né? Ninguém. Por quê? Porque o cérebro é preguiçoso. O cérebro ele vai tentar economizar energia. A coisa mais cara, o órgão mais caro que você tem no seu corpo é o cérebro. Ele, se você não fizer nada, ele vai gastar 30% da energia. Se você tiver a todo vapor, você pode chegar a gastar 50%. Então ele vai ter que economizar. Então ele vai economizar por um viés cognitivo. Ele vai adotar um viés ideológico para economizar mesmo energia. Isso. E você vai dizer não. E a funcionalidade mesmo, né? O cérebro, ele vai criando redes ali, sinapse. Você diz, não, a realidade é essa mesmo. São os hábitos, né? Então, digamos que você começa a ver vídeos só de direita, por exemplo. Não vou entrar muito nesse assunto para não gerar polêmica. Mas vídeo só de esquerda. Ou né? só de esquerda. Aí você chega num nível que o algoritmo vai mostrar para você vídeo cada vez mais que concorde com aquilo que você vê. Aí ele personaliza. Então os a realidade é aquela. Para você vai vir nessa linha também. Porque você então esse cara que eu conheci, ele está convicto que a realidade é isso. Está.
E, Mas essa realidade é artificial. e possivelmente não tem quem o faça. Tem não. Ele tem que sair. Já Ele está tem que- engessado. ele tem que sair, faz mas- parte de uma bolha. Ele tem que sair daqui, mas o algoritmo não deixa ele sair. Por quê? Porque dá prazer. Dá microprazeres. E a gente pode falar de foco, aproveitando a questão, a dopamina, né? Dopamina. Só vai prazeroso. vai receber o prazer antecipado. Normalmente, antigamente, até um tempo desse, a gente fazia uma tarefa difícil, aí a gente recebia um prêmio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode receber antecipado. Então, o cérebro se vicia naquilo. Antigamente, você precisava... se você quisesse ter sexo, por exemplo, você precisava todo um malabarismo, conversar com a pessoa, se tornar uma pessoa melhor, conquistar, e você tinha sexo. Aí depois... teve o advento das revistas. Aí você tinha que trabalhar para comprar uma revista. Você tem aquele prazer mais rápido. Todo um processo. Né? Aí, hoje em dia, não, tá tudo de graça. E você pode ter isso antecipado. Na palma da mão. Na palma da mão, literalmente. De todas as formas metafóricas. Tá bom demais para o nosso cérebro do jeito que tá. Então ele se acomoda. A economia de energia é grande. Então, há profissionais sabendo disso. Estão lucrando horrores com isso. certeza. Sim, Né? sim. E essa decisão, um copywriter do bem ou do mal, a função dele, né, eu vou explicar melhor como copywriter, Isso. é fazer você acreditar que a decisão de você ficar nas redes sociais, você consumir dopamina em altas doses, essa decisão é sua. Por quê? Porque ninguém impede você. As pessoas, isso tem a ver com o comportamento de compra. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Isso, perfeito. Então, isso vale para a ideia de convencimento. As pessoas aderem. Eu nunca tinha observado por essa ótica, mas nós amamos, entendeu? Nós amamos comprar. Elas adoram tomar decisões, mas odeiam que sejam convencidas. Então, a ideia o mundo hoje em dia, né? Esse mundo mais digital, o perigo dele é fazer você tomar decisões e você se convencer de que você está vendo aquilo ali. E que já é assim, né? Que já é assim. Já não é mais assim, um perigo, não. Já é assim, né? Vai ficar pior. Esse caso do seu colega já é isso, né? Em termos ele está convencido que a realidade é essa. Ninguém convence ele porque essa decisão é dele. Ninguém disse. Se você tentar convencer ele, ele não vai comprar essa ideia. Ele vai tentar sair e não vai conseguir. Então a bolha é muito bem construído a sistemática. Não, e assim, é do tipo de ir para palavras, sabe, pesadas e talvez até agressão física, que se alguém disser que não é aquilo, que de repente é um outro, não, cara, vamos ver, a realidade é essa aqui. Não, mas tá aqui, ó, tem vários vídeos, como é que a pessoa não consegue enxergar isso? Encontre uma forma de manter esse relacionamento, né? Mas assim, que você não vai conseguir mudar, não, entendeu? Porque assim, entre você, né, o relacionamento que você tem com ele, né, e a avalanche de coisas que ele consome, né, dessa realidade forjada, você não consegue, entendeu? Você não consegue, de certa forma, mudar, não. A gente pode. Eu queria tocar no assunto, antes de a gente entrar, a gente pode começar a falar de ideologia dentro disso aí. É um assunto que dá pano pra manga, mas a gente pode falar. Eu queria complementar a ideia do foco. Pode ficar à vontade. Você já parou, jogando uma pergunta para você aqui enquanto eu tomo essa água. Sim. Você já parou para se perguntar por que as aulas, normalmente, elas duram 50 minutos uma aula, né? Uma aula na escola, normalmente... Na época que eu estudei, era 50 uma hora, então uma hora também, né? Mas você já parou para perguntar por que foi determinado esse tempo? Não. Né? Às vezes a gente acha que o mundo ele já veio pronto, as coisas sempre foram assim. Nunca tive essa curiosidade, não. Essa ideia de 40 minutos por hora, 50 minutos, uma hora por hora, por aula... Que a aula que fala que não é uma hora, 50 minutos. Mas essa ideia de uma hora, de uma aula demorar 50 minutos, 40 minutos, ou uma hora mesmo, ela veio porque pesquisadores fizeram estudos e descobriram que o foco humano, para a pessoa se manter minimamente concentrado, durava em torno ali de até 40 minutos. Olha, então... Isso num tempo bem remoto, né? Não é, Claudemir? Isso num tempo bem remoto. Assim, né? 100, 200 anos. Esse era o máximo da nossa atenção. Da nossa atenção. Uma hora. Uma hora. Aí eles esticavam estudo de comportamento, né? Esticava um pouquinho mais assim pra galera. E aí, beleza. Mas tá em torno de 40 minutos. Médio. Aí, hoje em dia, uma vez que a atenção ela tá diminuindo, você vê cada vez mais alunos desconcentrados e tudo mais. Então, a mudança de comportamento que começou no digital, ela tá vindo pro mundo real. Sim.
Entende? Aí, e só que no mundo real você não tem aquela recompensa. Você pode até ficar 40 minutos aqui, scrollando ali, e vai ter uma recompensa a cada 5 segundos. Tem gente que o prazer... Ó, eu vou trazer um dado aqui, ó. Não tem o prazer da pornografia, vamos trazer uma coisa mais primal. Ela acontece, na maior parte das vezes, não para você chegar a ter um orgasmo, né, diretamente. Ela chega na troca de vídeo. Você vê um vídeo, você, eita, poxa, eu vou ver esse outro. Aí a cada vez que você muda de vídeo, você recebe uma recompensa, tal. As crianças, esse mesmo prazer de trocar de vídeo que você tem, que o adulto tem na pornografia, a criança, quando ela vai passando de vídeo, pode observar uma criança hoje em dia, que já está acostumada. Ela vai adulto passando mesmo, né? Qualquer ser humano, né? Então, as crianças, quando um pai deixa o telefone muito tempo com a criança, ele está ensinando a criança a ter o mesmo prazer que um adulto viciado em pornografia tem. E ao mesmo tempo, ele está tirando a capacidade de atenção dela. Então, quando a criança for estudar, não vai fazer sentido para ela uma aula de 40 minutos, de 1 hora, 50 minutos. Por quê? Porque ela foi condicionada a tudo isso aí. Então, ela tem uma falsa percepção de si própria, do mundo. E ela é um alvo fácil, né? Sim, sim. A ser pescado de rede. E assim, olha só, as palestras, hoje, elas já não duram mais 1 hora. É 40 minutos e isso no extremo, para você ter ideia. Se o cara fizer piada no meio, se o cara parar, se você construir durante ali o roteiro da própria palestra, você colocar vários mecanismos de estímulo visual, sonoro, né? Para você conseguir manter uma pessoa ao menos 40 minutos, para você ter ideia. E assim, olha, tudo que a gente quiser saber do que está rolando de comportamento, assim, o que é o boom do momento, o que é tendência, é só você pegar o próprio Instagram. Quando surge uma aba nova, né, em qualquer rede social dessa, é porque por trás teve um estudo muito grande de comportamento humano. Se você vê que uma música, aqui um vídeo hoje, né, eu acho que é o do Story, né, entre 15, né, quando você coloca uma música, né, quando você anexa uma música, né, a uma imagem, entendeu? Um vídeo é de 15 a 30, né, a 30 segundos, não é isso? Um média assim. Pronto. De consumo. Então, por aí você tira, cara. Aquilo ali é um estudo, né, de atenção para aquele processo que você está ali. É de 15 a 30 segundos, cara. É muito rápido. Muito rápido. E tem pessoas que não conseguem ficar os 30 segundos e rola a tela bem mais rápido, né? Não dá tempo não. A ansiedade é tão grande ali, né? O processo é tão grande, né? De estímulo, né? Que você rola a tela bem mais rápido. Né? Até os educativos. Imagine, você tem uma aula... assistindo um vídeo na rede social de 15 segundos. Você assiste 15 e depois você vai assistir uma aula de 40 minutos, 1 hora. O cérebro, ele vai estar acostumado com isso? Então, é isso. Então, aí no fundo, você tem um prazerzinho ali direto, que é assistir estímulo, tal. Então, por isso que é muito comum você estar vendo uma palestra, um show, e tá a galera ali. A galera cria uma relação tão próxima com isso aqui, que é muito comum você vê shows, a galera vai lá para se divertir presencial e tem gente que fica o show todinho aqui gravando coisas que ela nunca mais vai ver. Porque ela criou uma relação aqui, quase de um namorado aqui. Não há mais experiência, entendeu? No campo da experiência, né? A coisa é fútil mesmo. A coisa é rápido, né? Você precisa... É mais gostoso, é mais interessante hoje, né? No campo da dopamina mesmo, né? Dessa proteína, né, que nos dá prazer, né? É melhor você registrar a foto do show do que experienciar o próprio show. Do que experienciar o próprio show, as pessoas que estão ali, construir afeto, construir conexões. Isso aí é menos importante, né? É mais importante você registrar, não é registrar, né? É você publicizar, é você dizer, eu tô aqui, cara. É a ideia de pertencimento, né? Tem um termo... Eu tô para responder alguns termos aqui ainda, né? Mas eu já vou jogar, vou jogar um outro aqui. Tem um termo chamado FOMO. Pode ser considerado até um gatilho, FOMO. FOMO vem do Fear of Missing Out, que se for traduzir fica... em inglês. Medo de ficar de fora. Isso. Porque as pessoas, de tempos em tempos, elas estão fazendo qualquer coisa, elas param, olham lá. Porque nessas redes sociais... são criados mecanismos para você sempre ter aquela sensação, rapaz, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou perdendo alguma coisa? É o medo de ficar de fora. O medo de ficar de fora. Entende? Então, isso
Isso vale para compras. De fora de algo que, de certa forma, você nunca teve dentro, né? Exatamente. Não, Você é um produto. Mas não dá tempo de É. fazer Não essa dá tempo de autoanálise pensar. não, entendeu? Não dá tempo. Isso né? seja para venda, a galera usa para venda também, né? É. Rola para fofoca. Tá rolando fofoca, stories. Rola também para compra, uma promoção ali. Tá rolando a promoção e você... 15 vagas, aí gera aquele gatilho. Tipo, não posso ficar de fora disso aqui. Aí eu vou olhar se sai O alguma coisa processo nova. de venda hoje foi extremamente importante. Só que é colocado tantas vezes isso que você... Às vezes você não sabe nem ficar de fora do quê? Só não posso ficar de fora. De fora de alguma coisa que você não sabe coisa. que é. Aí você fica o tempo todinho voltando. Então existe um ritmo constante de querer causar a falsa sensação de Exato. que você tá perdendo alguma coisa. Tá perdendo o tempo todo. Você tem que estar dentro, tem que tá dentro de um movimento em algum lugar, em alguma hora. Em alguma hora. A gente tá aqui nesse bate-papo e se a gente... Eu já consigo, né, esse nível, né, eu acredito que você também, mas vai ter pessoas que vai estar com o celular aqui e talvez precise dar um break mesmo ali, dar uma paradinha para olhar o que está rolando nas redes sociais. Acontece com frequência, pessoal. Olhando aqui, ó. Pronto, dá uma paradinha, pronto. Acontece muito porque assim, aqui... É para não ficar de fora. Aqui no cara. Vox Studio, né, a gente tá fazendo essa temporada, só que eu já fiz mais 2 temporadas em outro podcast, né, no Da Tua Ideia e no Pode Contar. Acontece muito com pessoas que vivem de redes sociais, os influencers. Isso. Durante a conversa, eles vão acompanhando o que está acontecendo ali com o público deles, interagindo. Interage comigo, no caso, e interage também na... E que esse é um processo, Alex, assim, que até então assim, é normal, porque assim, tá dentro do nicho dele, né? Tá dentro do o trabalho, nicho, né? Tá dentro da forma de como a pessoa existe ali, né? Ah, é uma entendi. profissão, né? Entendi. Hoje é uma profissão, né? problema Então é aí tudo bem. O problema é quando você eu é só não... um consumidor. É quando eu não preciso isso, quando eu sou somente um consumidor entendi. e quando eu não tenho nenhum nicho de atuação Aham. e eu preciso, entendeu? Tá postando ou criando alguma coisa, né? Para estar naquela tendência, né? Que tem muito isso, né? Não Já cair observou, no por mofo. exemplo, aqui... FOMO. FOMO. Mofo não. Mofo é outra coisa. É. FOMO. Não cair no FOMO. Exatamente. Isso. No gatilho do FOMO. Agora mesmo, né? A gente tem uma tendência do Insta que é você gravar. Já observaram, né? Que a maioria dos reels agora, né? Você tá com o foco todinho no seu rosto, né? E tudo vira tendência, cara. Tudo vira tendência, né? Um vídeo hoje, né? Para chamar mais atenção, né? Tal, né? Coisa desse tipo. Dependendo do nicho que a pessoa está, você gravar todo o seu rosto na tela, né? É bem pertinho, entendeu? Então, assim, se a gente pegar hoje somente as redes sociais, o Instagram, né? Que está, assim, em atualização o tempo todo, né? E para fazer um estudo do comportamento humano, a gente vai saber, assim, o que de mais profundo está existindo, né? Porque por trás é todo um condicionamento, né? Tudo está sendo pensado para nos conduzir para uma projeção, né? Para uma idealização. E redes sociais... E gerando um sofrimento, porque aí é onde entra, né? Eu tenho demanda aí para grande na área do comportamento humano. Uma dúvida que me surgiu agora, só um instante, viu, Claudinho? Uma dúvida que me surgiu agora, eu queria ouvir de vocês dois, esse imediatismo, esse FOMO, né? Que é vivido nas redes sociais. Eu queria ouvir de vocês exemplos de uma tradução para a vida real. Algo que venha prejudicar no trabalho, por exemplo, que, como o caso do rapaz do mercado, e outros exemplos que vocês já puderam viver e presenciar. O tempo todo, né? Assim, eu sou professor, psicólogo e gestor, né? Então, assim, é grande, né? O prejuízo é grande, né? O prejuízo para si, né? O prejuízo para a própria pessoa, né? Olha, imaginar que a Organização Mundial da Saúde, ela já tem como protocolo, né, protocolo clínico, né, de atendimento, você ver se a pessoa, o uso dela, né, de telas, né, o uso dela, a frequência dela, né, nas redes sociais, a questão mesmo do sedentarismo, né, ver se a pessoa tem alguma prática, né, alguma atividade física, a questão do sono, né. Então, assim, já é uma tríade já de protocolo clínico, né? Dependendo hoje, né, em uma terapia mesmo comportamental, né, para você criar um protocolo de mudança de comportamento, você não precisa entrar, na maioria das vezes, não é nem necessário entrar com uma medicação. A pessoa nem precisa passar, entendeu?
por um psiquiatra. Né? É só modulação de comportamento mesmo. Porque você consegue, naquela escuta da pessoa, você consegue ver a disfuncionalidade que está, entendeu? O excesso, né? O poder de distração, né? A falta de atenção dela e está gerando um problema familiar, um problema no trabalho, entendeu? Está trazendo sérios danos à pessoa. E quando você vê ali na escuta, né? A gente chama de entrevista preliminar, né? Nesse processo terapêutico, você vê que a pessoa passa 2, 3... Eu já cheguei, entendeu? Em casos que a pessoa passava 6 horas nas redes sociais. Né? Não eram 6 horas, né, ininterruptas, né? Mas assim, parava um pouquinho, né? Fazia alguma coisa ou deixava de fazer. E para você ter ideia, isso está trazendo um dano até de higiene pessoal, cara. Né? O uso excessivo, né, das redes sociais, a pessoa está deixando de se cuidar. A gente tem um aumento aí, entendeu, de doenças que em um outro dia a gente pode vir aqui, né, para trazer esses dados. E vão vir. Já percebi que a gente vai ter que marcar outro momento. A gente tem coisa aí incrível, né? Olha, se você pega um dado de acidentes de trânsito, por exemplo, né, ligado, entendeu, ao uso do celular, é absurdo. Acidente, não só quem dirige, mas quem está caminhando. Sim. Ô, Rodrigues, agora, ainda nessa linha aí, você falou, muita coisa. A gente se conhece há muito tempo, na frente da minha casa é uma praça que tem um parquinho de criança. Boa. Cara, é absurda a quantidade de pais que levam as crianças pro parquinho e os meninos ficam lá na gangorra e tal, e os pais aqui, só... Isso. Mas é muito, mano. E deixa eu perguntar uma coisa para você. O parque se torna uma forma, né, entendeu, dele dar uma, né, dele gerar um tempo para ele e não de conexão com os filhos, com o ambiente, né? É incrível isso, cara, demais. E depois eu trago um dado aqui de empresa. Não, né? traga logo, eu tenho algumas coisas para comentar também. Intervenções assim empresarial. E essa intervenção não foi com o funcionário, foi com o próprio dono do empreendimento, né? Assim, esse caso tinha mais de 30 funcionários também. E assim, o tempo, a escuta feita logo nos primeiros minutos de escuta, a inquietação já foi grande com ele, da pessoa com o celular. E ali eu fui pontuando, né, fui modulando. No final, depois de 1 hora de conversa com ele, assim, não que eu poderia ali já sair com uma espécie de diagnóstico, né, coisa desse tipo, né, entrar na vida da pessoa dessa forma, mas assim, a gente tem todos os mecanismos, né, de como conduzir, né, uma mudança de hábito, né, para não ser uma coisa invasiva, né, na vida do outro. Até porque, assim, tudo não é sobre mudança radical, né, tudo é sobre ritmo, né, nada que a gente faça, né, numa perspectiva de mudança, né, querendo logo um resultado de imediato, né, a gente nunca vai conseguir, né, porque a vida, né, a gente tem muito isso, né, na área dos negócios, né? Sim. A vida, né, o processo de resultado, né, é sobre ritmo, né, e não sobre pressa, né? É sobre gerar ritmo. hábito, não dá tempo de gerar hábito. Não dá tempo de gerar hábito, viu? Em termos de feed, você falou, eles ficam só aqui. Você certamente já abriu alguma rede social hoje ou ontem, né? E saiu... Já, agora antes de a gente começar aqui, eu já estava animado. Você acha que certamente você passou por uns... Ou assistiu inteiro? Se brincar, você assistiu inteiro, pelo menos uns 5 vídeos hoje, né? Se brincar? Já. Agora, deixa eu talvez mais. Agora a pergunta não vou nem perguntar pelos que você passou. Você consegue me dizer, pelo menos 3 vídeos que você assistiu? Vou saber dizer um. Né, que foi a animação que, infelizmente, a gente perdeu o Ziraldo ontem. E eu assisti uma animação dele. Um eu lembro, o resto eu não lembro. O resto tá ligado, né? O resto não dá tempo, não. As pessoas vão passando, só se você for perguntar às pessoas qual foi a penúltima que você viu, as pessoas nem lembram mais. Porque não, é muita informação. E tem um dado interessante, né? Vai sair, assim... Eu tô participando de outras perguntas, mas eu vou trazer logo essa informação que a gente tá quieto. O nosso grande problema, desafio, né? Problema não, vamos colocar uma palavra aí, desafio. Nosso grande desafio hoje em dia é lidar com a grande quantidade de informação. Por quê? Porque se produz muita informação nas redes sociais, na internet, em sites e tudo. O ser humano, ele até Gutenberg... ou seja, 1400 e pouco ali, que foi o cara que criou a imprensa, ou seja, uma forma de fazer vários livros rapidamente, né? A imprensa do Gutenberg, ele produziu uma quantidade X de informação. Em menos de 100 anos, né, a humanidade, da história da humanidade até agora, tipo livros, escritos, pinturas e tudo mais, até 1400 e um pouquinho, né? Até Gutenberg.
Menos de 100 anos depois, o ser humano já tinha produzido essa mesma quantidade de informação que toda a humanidade. De lá para cá, foi diminuindo isso a produzir essa quantidade de informação em 20 anos, em 10 anos. Hoje em dia, a gente dobra a quantidade de informação que o ser humano produz em questão de alguns dias. Se eu não estiver enganado, são 20 e poucos dias. Existe uma projeção de produção de informação, a informação que a sociedade vai dobrando, né, vai multiplicando. A projeção para os próximos 30, 40 anos é que a quantidade de informação que a sociedade produz dobre a cada 12 horas. Imagine. Metade de um dia. Você está dizendo que do início dos registros escritos de toda a até história a imprensa, até agora. Hoje se consegue a mesma quantidade de dias. Não. É dobrar a quantidade. Dobrar essa quantidade. A gente produz uma quantidade de informação equivalente a toda a história da humanidade agora em alguns dias. E a perspectiva é que dure 12 horas. Houve um dado, nos próximos 20, 30 anos, até 50. Informação, cara. Agora imagine você lidar com tanta informação que é produzida. Né? A gente criou aquela ideia de informação é poder. Aí lembra do gatilho FOMO? Aí você, será que eu estou perdendo alguma informação, alguma inovação, aí alguma coisa que pode mudar a minha precisa vida? estar o tempo todo, entendeu? Vendo. O que molda o ser humano, o homem comum, né? Vamos falar de arquétipos bem rapidamente, né? O arquétipo do homem comum, do inocente, principalmente, né? Que a maior parte, 90%, é identidade e pertencimento. As pessoas, a maior parte das pessoas, elas querem dizer eu sou alguma coisa ou eu pertenço a alguma coisa. Se sentir útil, se sentir fundamental, se sentir indispensável. Se sentir dentro de alguma coisa e alguma coisa. Uma quantidade muito pequena de pessoas na sociedade conseguem se livrar desse condicionamento. Né? Elas criam a impressão de que um eu falso. E elas dizem, eu sou esse eu falso. E elas criam instituições que elas dizem que fazem parte. Por exemplo, eu sou, radialista, né? E aí, ao mesmo tempo, eu pertenço à classe dos radialistas, então eu vou defender. Aí a gente já entra na ideia de causa. Por quê? Porque as pessoas querem uma coisa maior para pertencerem. As pessoas... entendi. Olha, só um minutinho, assim, é interessante isso, porque vão surgindo coisas. Eu tenho um colega, né, que, assim, colega e também a gente faz parte do mesmo coletivo de trabalho, e é tranquilo sobre isso, porque a gente está trabalhando isso, né? Ele se desfez nessa ideia de pertencimento, né? De pertencer, né? Uhum. Ele de querer ser alguma coisa maior do que a existência dele, né? Do que a existência dele. Ele se desfez de uma moto, né? Para comprar um iPhone agora, né? O iPhone de ponta aí, né? O último lançamento, né? E assim, e justamente com essa moto ele conseguia fazer, para além do trabalho que ele já exerce, né? Ele conseguia fazer algumas entregas, né? E tudo. Ele tinha uma renda maior, né? E contribuía mais, né? Na família, né, e tudo, né? E no próprio, para ele mesmo, né, enquanto pessoa, né, ele é um cara que gosta de se vestir bem, né, tal. Mas assim, não teve como, entendeu? Não deu tempo, né? Quando um outro colega me disse, né, e rapidinho, quando eu fui conversar com ele já tinha vendido a moto para comprar o iPhone de ponta. Tem tudo a ver, tá dialogando, né? Eu trouxe esse exemplo porque está dialogando com a ideia de pertencimento, né? E você falou mais cedo que tinha um amigo que ninguém convencia ele que a linha... Conhecido, senão meus amigos vão... Eu conheço uma pessoa. A linha... Não vou comer meu juiz, eu vou pegar. Eu também, cara. Eu conheço uma pessoa, é melhor. Mas todo mundo tem vários colegas, amigos, assim, que são assim... Tá cada dia mais comum. Que vão de um lado ou do outro. Mas observe só a importância dessa coisa de identidade e pertencimento. O ser humano, ele, depois de um tempo, cansa você ser mais do mesmo, né? Você comer, mijar, peidar, transar. Você não quer ser isso, você quer ser parte de algo maior. Olha o ponto aí. Então, por isso que porque se polarizou muito o Brasil politicamente recentemente. Por quê? Porque foi construído um movimento, tanto o movimento de direita quanto o movimento de esquerda. Né? São sempre dois polos, Dos né? polos, assim. Dualismo, né? Tira a abstração, fica mais fácil. Foi construído uma estrutura, movimentos diferentes. E nesses dois movimentos, eles colocaram a comunidade, a gente pode falar bem de um movimento aqui, que é uma das minhas especialidades, foi construído duas grandes comunidades. E essas grandes comunidades, elas passaram a trabalhar para esses movimentos.
E, no fundo, as pessoas não estão defendendo o partido B, o político B ou C. Elas estão, na cabeça delas, elas estão salvando o país. Elas estão salvando a nação. Seja salvando do comunismo, ou seja salvando do capitalismo. Do golpe. Do golpe. Na cabeça dessas pessoas. Por quê? Etc. Porque quando você vai construir um movimento, né, já falando de marketing ideológico aí, você precisa de um grande ideal. Esse ideal é utópico. E as pessoas amam a utopia. Elas amam a idealização e elas compram essa ideia como se essa ideia fosse ela que decidiu fazer isso aí. Entende? Como a gente está dentro de grandes bolhas... Interessante isso aí. Nunca tinha observado por essa hora. A gente entra nessa bolha, é difícil sair. Por quê? Lembra o negócio das 4 paredes? A ideia é fazer você entrar ali e não deixar você sair. Entende? Aí por isso que é difícil você tirar alguém da caverna. Lembra você conhece o mito da caverna? Não. O mito da caverna, vou falar bem por alto, o mito da caverna de Platão é uma analogia, que é o seguinte: existia um mito antigo, né? Existia numa caverna várias pessoas que estavam presas, né? Nessa caverna, elas estavam presas, amarradas, e a única coisa que ela via, né? Só tinha uma fogueira nessa caverna, e a única coisa que ela via, que essas pessoas viam, era uma imagem no aparelho, sombras. E como elas nasceram e cresceram ali, elas achavam que a realidade era aquilo. Olha só, você vai entender, vai se identificar com coisas aí. Com muita coisa. Com muita coisa. Isso aqui é antigo, ó. Tem bem mais de 2000 anos. E elas só viam aquilo ali a vida toda, e a realidade para elas era isso. O mundo era aquilo. O mundo é aquilo ali. Né? Como a pessoa... até que depois de um tempo, teve uma pessoa que saiu dali. Ela se desamarrou, ela viu... Eita, aquilo ali são só sombras ali. Ela viu a fogueira, né? Que ela estava amarrada. Viu os outros colegas amarrados ali, presos. E vendo só aquilo ali, achando que a realidade é aquela. Ela caminhou em direção da caverna, a porta da caverna, e viu. Quando ela viu a luz, ela era quase cega. Porque ela nunca tinha visto luz de verdade. Então ela desceu, conheceu o mundo e disse: caramba, meu Deus, como o mundo é diferente. Eu preciso voltar para a caverna para resgatar os meus amigos. Quando ele voltou para lá, para a caverna, e começou a falar que existia algo além da caverna, esses amigos, essas pessoas que estavam presas, elas não acreditaram, acharam ele de bobo. Ele começou a insistir para tentar salvá-lo. Não, tem um mundo além dessas sombras que tem na caverna. As pessoas começaram a ser agressivas com ele, a ponto de quase matá-lo. Então, ele teve essa libertação mental, né? A libertação é mental, é para você. Quando você se liberta e sai. E tem um outro ponto dentro daí, já emendando aqui, que é o seguinte: já dentro dessa questão política, né? Dessa questão de realidade, não adianta, é burrice você tentar lutar contra o sistema. Aí você, como assim? O que dá para fazer? O que você tem que fazer é criar um sistema para você, né? Fundamentar o seu próprio sistema, trazer sempre que possível pessoas que estão alinhadas àquele sistema e você viver a sua vida enquanto isso. Quando você vai lutar contra um grande sistema desses aí, você acaba se tornando uma ferramenta do sistema. Por quê? Porque como somos imperfeitos, qualquer vacilo, o sistema vai indicar e vai dizer: ó, viu? Quem não segue o sistema comete esse tipo de erro. Então venha seguir. Então essas grandes estruturas, que a gente chama de sistemas, aí o grande sistema, eles são feitos, são à prova de bala. Então não adianta lutar, não adianta você tentar convencer as pessoas dessa forma. A única coisa que você precisa liderar é pelo exemplo. Isso. E quando ele fala de sistema, ele não está falando do sistema político em si, né? Mas porque a gente tem, a realidade ela é formada de microsistemas, né? Metasistemas aí. O político seria só um segmento. São movimentos, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de delivery, né? Da rapidez, por exemplo, só para a gente não compreender aqui, não ficar uma ideia de sistema enquanto sistema político, né? Existe todo o sistema, essa estrutura social, mas existem outros sistemas satélites ali. Isso. Que mantêm... operando nesse processo sempre de condicionamento do ser humano. Exatamente. Né? O tecido porque existe um termo sociológico que é bem interessante, que é o nosso tecido societal, né? Tecido, né, societal, né? E esse tecido societal, ele é formado por microsistemas. Sistemas satélites, né? Ali, que vão dançar Ele trouxe um que é o político, entendeu? Mas, por exemplo, a gente tem um hoje que é o advento, por exemplo, do delivery, né? iFood, né, que é um grande...
foi o grande sacador, né, dessa, né, dessa ideia, que assim é bem mais fácil você estar... Ele atende uma demanda do sistema. Atende uma demanda. E é um sistema, né, que modula o nosso comportamento, né? Parte hoje, né, por exemplo, né, do sedentarismo, né, se dá justamente porque você de casa, você está na boa assistindo ali rolando alguma coisa sua e você diz, timeline, espera aí, né, vou... com o telefone mesmo já pede eu não vou coisa. levantar para fazer alguma coisa, entendeu? Eu posso pedir daqui, cara, tá bem mais fácil, né? Então, assim, é parte disso, né? A gente está sempre em volta de um sistema, né? E esse sistema é sempre nos levando para um condicionamento, né? Para um condicionamento, né? Para um comportamento condicionado. E sair disso não é nada fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Romper com essa bolha. Reconhecer que está nisso já é difícil. Né? Lembra do mito da caverna? O mito da caverna. O mito da caverna que você falou me chamou a atenção na parte que você falou que quando ele voltou, as pessoas foram agressivas com ele. E a única coisa que ele tinha era conhecimento. Sim. Você corre esse risco hoje. Sim. De repente você leva a luz nas trevas e você ser agredido fisicamente, literalmente. Literalmente, Não é? É um risco que você corre. Até porque, Alex, assim, a gente ainda tem uma coisa mais subjetiva. Olha, comportamento tem muito a ver também com subjetividade, né? Tem um comportamento, né, que é o comportamento que a gente dá da ação do que é visível, né? Do que é visível aos nossos olhos, mas tem uma ideia de subjetividade, né? Que a subjetividade é tudo que você viveu e que vai estar ali também modulando as nossas ações, né? E que assim que constrói a sua visão de mundo. Que constrói a sua visão de mundo. O seu imaginário. Né? Porque também eu quero dizer, deixar assim, esse registro, que assim, o próprio conhecimento que você acha que é o conhecimento, né? Que esse conhecimento é o conhecimento, né? Correto não existe, né? Porque é um conhecimento também subjetivo. Porque esse conhecimento é a partir das suas experiências, é a sua visão de mundo, né? A partir do que você viveu, né? Então, assim, é claro que a gente tem o conhecimento técnico, né? A gente tem o conhecimento técnico. Mas você vê que a gente está num mundo que até o conhecimento técnico hoje, né? A gente está vivendo um boom aí que é o fake news, né? Então, assim, até isso é modulado, né? Até isso é modulado hoje, até isso é condicionado. O próprio conhecimento hoje ele é condicionado para a gente desacreditar de um conhecimento técnico, né? Aí você vê que, por exemplo, a gente tem a questão das vacinas, por exemplo, né? A gente sabe que por trás existe toda uma competência técnica, né? Por trás, né? É um conhecimento técnico, entendeu? É uma ação, né? É uma ação social, né? Que está voltada para a questão da saúde, né? Da saúde coletiva, né? Mas você vê que a gente tem uma rede, né? Uma rede por trás de desinformação, né? Construindo ali um conhecimento, né? Condicionando pessoas a não validarem uma coisa que é técnica, né? Então, assim, a gente está numa coisa que quando a gente estuda muito, né? Quando a gente vai, assim, essa questão do comportamento, a gente fica assustado. E tamanho poder que consegue convencer profissionais da área da saúde, profissionais que atuam na área da saúde. Sim. E se convencem. Tamanho é o poder de convencimento dessas redes, mas eu jogo outra provocação para vocês dentro disso aí. Você vê o quão a realidade ela o imaginário ele é fácil de ser construído. Existe também, você pode usar, por exemplo, né, toda a estrutura que já tem técnica e tudo mais para financiar produtos e serviços, seja da área farmacêutica, seja da área de informação mesmo, da imprensa. Você consegue controlar tudo isso aí para atender isso. Será que o produto final disso tudo são vacinas realmente? Entende? Ou se o produto final é um sentimento. Você entendendo que tudo pode ser... Toda a realidade pode ser construída porque antigamente, né? Antes de eu explicar isso, eu vou explicar o que faz um copywriter, finalmente. Eu acho que a gente precisa voltar para os temas. O que faz um copywriter? Você perguntou logo no início do podcast, eu acabei e a gente entrou em outras conversas. O que faz um copywriter? Um copywriter é o profissional que é chamado para resolver, para transformar literalmente, né, para escrever textos que vendem. E esses textos não são necessariamente coisas escritas. Seja uma peça de vídeo, seja você inserir um produto em um filme, né, para vender indiretamente, seja você construir todo um cenário imagético, seja para você construir um movimento, pode ser construído. É linguagem, né, Claudemir? Toda a linguagem, aí você criar uma estrutura. Um copywriter ele transforma, é um tipo de publicitário, digamos assim, que ele transforma
palavras em dinheiro. Ele converte. Muito objetiva a tradução. Né? Ele transforma Isso. Palavras em dinheiro. Simples assim. Ele consegue transformar horas em segundos, ou segundos em horas. Ele consegue meio que levar uma pessoa, um grupo de pessoas a se convencerem de uma determinada coisa, e normalmente isso é feito para vender. Seria um alquimista da atualidade. É um alquimista da realidade, é um mago. É? O O mago da é. informação, é o mago da doutrina, é um mago que vai conduzir muitas pessoas a terem um determinado pensamento. Linkado justamente com comportamento, né? Exato. Porque não tem como, né? O copywriter é o cara que entende do comportamento. comportamento humano. Comportamento humano Então, o tempo dentro de todo. tudo isso que a gente falou até agora, É comportamento humano. é figura fundamental a atuação do De copyright. copyright. Do copyright. Nesse século é o copyright. É o copywriter. A história dos copywriters, né? Desde o início dos tempos, sempre existiu a necessidade de alguém, né, um comerciante, digamos, no Egito Antigo. Ele sempre precisou escrever num papiro, por exemplo, um texto ali para vender. Para vender uma ideia, para vender uma coisa, para vender construção de uma pirâmide, sei lá o que for. Vender mercadoria. Sempre existiu essa necessidade, mas não existia necessariamente a figura do copywriter egípcio ou grego. A gente... A produção de mercadorias, né? Porque no fundo tudo acaba se tornando mercadoria, né? Como você falou, o ser humano hoje em dia ele acaba se tornando uma mercadoria desses metasistemas, dessas grandes empresas de redes sociais, tem isso. Mas a noção de mercadoria, até um tempo desses, né? Até uns séculos atrás, era uma coisa muito escassa, era difícil. Você simplesmente mostrava, por exemplo, você criava um livro. Existia a própria utilidade do livro, já vendia o livro. Você produzia café, a própria utilidade do café já vendia, porque era escassa a produção de mercadorias. Sim, sim. Quando a gente teve a Revolução Industrial, a produção de mercadorias, de bens e até de serviços aumentou muito. Então a gente começou a necessidade de ter esse tipo de profissional, né? E depois teve uma aceleração na era da informação, aí que teve mais, aí começou realmente essa figura do copywriter, em que o foco dele é convencer, teve concorrência, então precisou de alguém que pensasse rápido, que conseguisse meio que revolucionar a história da propaganda mesmo, literalmente, para fazer as pessoas pararem de olhar para aqui e olharem para cá e se convencerem de adquirir um produto, adquirir um determinado serviço. E hoje, na época da internet, é fundamental. Por quê? Porque o copywriter, ele meio que está brigando com muito mais concorrência, com muito mais atenção. Sim. Se você entrar numa rede social, você vai estar brigando, né? Quando você monta um negócio hoje em dia, as pessoas dizem, não, eu estou concorrendo com o meu vizinho ali que faz o mesmo negócio que eu. Mas não. Quando você monta um negócio, você está concorrendo a sua atenção, né? Você está brigando numa briga com o universo inteiro. Que pode rolar uma pandemia, pode rolar um eclipse, pode rolar um terremoto. Então você está brigando com tudo. E o copywriter é o cara que vai conduzir uma equipe, um grupo de pessoas a olharem para determinado campo e tomar uma determinada decisão. Isso. E não há copyright sem storytelling. Exatamente. Né? Que é outra palavra que você disse, storytelling. Não há copyright, né, sem storytelling, né? E o que é o storytelling, né? Assim, de uma forma para a gente entender, né? Até agora há pouco nos bastidores, né? A gente fez um pouco de storytelling, né? Porque cada um lançou ali, né, a história, um pouco da história de vida, né, o percurso de vida, né? E o storytelling é justamente isso, é você falar um pouco, é você, através o storytelling, você acaba mergulhando na sua história de vida, né? E o que é interessante, que quando você mergulha na sua história de vida, você consegue se compreender melhor no hoje, né? Porque você, o seu hoje, né, o seu presente, né, ele tem tudo a ver com o teu percorrido, né, com o teu vivido, né, com o teu vivido. Então, o storytelling, né, ele serve justamente para conectar, né, para conectar. Porque não há um copyright, né, a gente não o Claudemir,
Ele não consegue produzir se não tiver um storytelling. Eu preciso dessa ferramenta de storytelling. Storytelling. Dá para entrar em outros assuntos aí também, mas você não conta somente a história, né? É uma ferramenta que não é usada somente para você contar a sua história, a história pessoal, mas você pode contar também a história de um produto, a história de um serviço, uma necessidade. Por quê? Porque as pessoas se conectam com histórias. Isso. Você cria uma relação emocional. A ideia da venda... Histórias conectam pessoas. Porque tudo isso é para vender alguma coisa. E até no dia a dia, você está numa roda de conversa, entendeu? E tudo, né? Você está com alguém, você está conhecendo alguém. Se toda a dinâmica, né, para estruturar ali um relacionamento, você pode observar. Se você tiver uma história, se torna mais gostosa aquele momento, né? Se torna mais interessante, né? Se você está com alguém, né, e você traz uma história do que você já vivenciou, né? Ou de um produto, entendeu? Ali, né? Como ele disse mesmo, não é só sobre pessoas, né? Mas é o storytelling também do brand, né? E sobre ideias também. Storytelling serve para conectar ideias. Você falou da parte política. Você está vendendo também uma ideia. Quando você conta uma história do político que veio de baixo, que lutou, fez isso. Isso cria uma relação emocional. E pessoas, elas compram como? Elas compram qualquer coisa pelo emocional e justificam pelo racional. Pelo racional. Se você comprou qualquer coisa, você comprou, digamos, o seu relógio, essa decisão foi emocional. E depois, quando você chegou em casa, você disse, não, comprei esse relógio porque qualquer coisa eu posso vender ele mais caro no futuro. Você mesmo justifica, tal, pelo racional. E se houver um prejuízo financeiro, né? Se aquela compra emocional, né, trouxer um dano, né, financeiro, é que você tenta mesmo pelo racional justificar o que você fez, entendeu? Você vai se convencer e convencer as outras pessoas. Por quê? Porque se você quebrar essa cadeia do seu emocional vir depois, se você não conseguir justificar isso racionalmente para você mesmo, você vai ter uma dissonância cognitiva. A realidade vai desabar sobre a sua cabeça e você vai ficar confuso. Então o cérebro, ele é condicionado a você estar sempre justificando pelo racional, mas comprando pelo emocional. Isso. E o storytelling, ele é essa ferramenta. Aí, você se auto-justificando as coisas que você faz. Mas a compra, normalmente, a depender... A gente entrou em outro campo aí que é o seguinte. Hoje em dia, né, sobretudo hoje, a compra utilitária, café, açúcar, ou um relógio para... Ninguém compra um relógio só para olhar a hora. As pessoas... Né, da necessidade, a compra pela necessidade. Existe, né, a marca, né? A necessidade de quê? De pertencer, de ser alguma coisa. Quem compra, você pode ir para São Paulo com um Fusca ou com a Ferrari. Mas por que você compra uma Ferrari? Porque você conta uma história para você e quer contar uma história para as outras pessoas de quem você é e ao que você pertence. Então, o produto utilitário, ele é commodity. Ou seja, ele é mais do mesmo. O que diferencia, o que causa essa injeção emocional na cabeça é essa ideia do pertencimento e da identidade. Quanto mais você inserir isso, mais fácil de você vender e mais fácil da pessoa criar uma justificativa cada vez mais sofisticada na cabeça dela para justificar aquela compra. Quando Interessante isso aí, né? Quando a gente se conheceu, né, tal, e a gente marcou uma reunião, não foi uma primeira reunião, aí a gente disse, a gente precisa aproveitar aqui e fazer um storytelling, né? O porquê eu me identifico tanto, né, por exemplo, né, com escuta, né? Porque eu me identifico tanto com comportamento humano. Claudemir disse, não, porque eu me identifico tanto com venda, né? E o storytelling dele é muito interessante, né? O meu storytelling, assim, de empreendedor também, né? Que hoje nós somos empreendedores, né? Eu lembrei, né? Num processo aí que, assim, eu já fui até usineiro, né? Eu tive uma usina. Acho que eu tinha por volta de uns 10 anos, acho que em torno dos meus entre 9 e 10 anos. Você era usineiro. Eu era usineiro, cara. Na Rua São Sebastião, o nome da rua era Rua São Sebastião, eu juntava um grupo de amigos e assim eu disse, eu preciso liderar esse pessoal, né? A gente construindo caminhões, né? Juntando o mato da rua, né? Tal, colocando nos caminhões. Eu disse, eu preciso criar, na época, né? O que era que a gente tinha nessa região eram as usinas, né? A nossa experiência, né? O que a gente tinha, né? De imagético, né?
na nossa mente enquanto indústria, né? Enquanto empresa Usina. eram as usinas, né? Usina. E para a gente naquela época, a gente não tinha uma consciência que, por exemplo, né, um supermercado era uma empresa, né? A nossa consciência, né? A nossa consciência aí, nessa época, era que, assim, a empresa era aquela coisa grande, né? Isso. E tudo. Então, eram as indústrias, né? Usina era a nossa caverna da época. E a nossa caverna da época. Era a sombra que a gente... A única sombra que a gente conseguia Então, olhar. eu pensei o seguinte, eu preciso juntar esses caminhoneiros, meus colegas ali, né, de infância, né? E criei uma usina, cara, uma usina, né? Uhum. Então, assim, eu fui um grande empreendedor já na infância, é por isso que esse storytelling, né, de hoje empreender, né? Depois eu lembrei que, assim, eu tive um problema com a usina, que a usina pegou fogo no terreno e me chamaram por volta de 8 horas, o cara descobriu, né, lá em casa que tinha pego fogo, né, tal, no mato, né? E aquela coisa toda, e eu tive que acabar com a usina. Aí eu criei eu e outros colegas, a gente criou um circo. Um circo, cara, muito interessante. Cada um tinha uma coisa, né? Mas tinham pessoas que... Isso tinha por volta dos 9, entre 9 e 10 anos, né? Acho que era por essa idade aí. Então, saiu do segmento do canaveiro pro artístico. Foi uma diferença considerável. Né? Mas a escuta, né? Assim, de onde vem nessa questão da escuta? Você era o proprietário do circo ou era um dos... Não, aí era coletivo. Eu não era o CEO, né? Não. Aí já foi, entendeu? Um modelo já compartilhado já, né? Eu já sabia que dava para... Nessa época eu já sabia que dava para compartilhar, entendeu? Empreendimento, né? Mas na usina eu fui sozinho na usina, né? A criação da usina, né? Agora, assim, esse processo da escuta, né? Isso não foi fácil para mim, né? Saber de onde vinha, né? Toda essa questão dessa ideia da escuta, né? Onde eu cheguei na psicologia, né? Gostar tanto do comportamento humano, né? E assim, eu não costumo falar isso, né? Acho que em público mesmo, acho que é a primeira vez que eu falo, né? Eu me sinto à vontade para falar hoje sobre isso. Quando meu pai foi se separar da minha mãe, eu tinha 13 anos. Né? E ele me chamou nos fundos, né, de casa, né? Para dizer justamente, eu acho que a primeira escuta, depois que eu fiz revisando, né? Revisitando, né? A minha existência, né? A primeira escuta que eu fiz foi do meu pai, cara, quando eu tinha 13 anos. Que coisa, né? Ele me chamou nos fundos de casa, né? E disse, olha, eu vou deixar vocês, né? Eu vou morar em uma outra cidade, não dá mais para conviver com a sua mãe, né? E assim, escutar isso, cara, né? Olha que eu tinha 13 anos, né? E isso vai de encontro à ideia que a gente tem de família, né? Eu encontrei naquilo ali, a partir do que eu já via, né, no relacionamento dele, né, eu achei que seria, né, eu julguei ali naquele momento, né, que o afastamento era algo positivo, né, porque o ambiente era um ambiente hostil, né, existiam brigas, né, entendeu? Então, assim, o afastamento naquele momento era bom, né, compreender isso aos 13 anos não é fácil, né, você tem que ter mecanismos assim, emocionais muito grandes, né, mas é claro que isso traz um dano, né, isso traz um trauma, né, porque a gente vive sobre o espectro, né, a gente tem a crença que a gente chama crenças estruturantes, né, o ideal de família, né, o ideal de trabalho, né, mas ao mesmo tempo também um chamado, né, então assim, assim, é isso que traz a ideia de storytelling, né, que a gente perguntava, até eu perguntei para você, né, nos bastidores, né, o que te trouxe, né? Tu já fez uma autoanálise, né? O porquê de estar tão ligado à comunicação, né? E é bem interessante. Eu acho que você poderia até falar, né? Falo sem problema nenhum. Nos bastidores, né? Recentemente, o termo para mim é novo, mas eu acho que se assemelha a algo que eu fiz recentemente, que eu olhei para trás e assim, sempre teve presente na minha vida a questão da comunicação. Sempre. Não tem um momento da minha vida que eu não participei de movimentos religiosos, fazia leitura na igreja muito jovem, participava de peças e com 15 anos comecei a trabalhar em uma rádio e fiquei 10 anos. E teve um momento que eu me afastei e eu não era uma pessoa feliz. Quando eu me afastei da comunicação, eu fiquei uma pessoa, né? Faltava alguma coisa. E voltei por conta de uma demanda que teve, né? Mas uma coisa bem forte que eu tenho na minha memória é quando eu tinha 8 anos de idade, eu
a minha escola, a escola do horário foi todo mundo. E eu fiz uma homenagem para o Miguel Felizardo. Foi a primeira vez que eu falei em público. Eu tinha 8 anos de idade e fui para o prefeito da cidade. Né? Já começou, né? E falar para o prefeito, ser aplaudido pelo prefeito e os meus amiguinhos, aquilo ali foi, né, uma sensação das melhores. Então, de 8 anos até hoje eu não me vejo longe da comunicação. Já trabalhei em rádio, apresento shows aqui em Luziápolis, faço porta de loja, carro de som, né? Todo mundo, a galera acompanha. Iniciei no podcast por acaso e agora estou aqui conversando com vocês. Outra questão também que quando eu olho para trás que é muito interessante foi, né, quando o Cláudio, seu irmão, voltou da Suíça, que teve aquela gincana, eu participei e fui da equipe que ganhou, tinha 5 anos. E eu participando ativamente ali, conversando, apresentando e tal. Então assim, não tem um momento da minha vida que a comunicação não estava presente, não tem. Não... Sempre teve um chamado. E muitas vezes quando a gente sai disso é porque a gente quer, mais uma vez, estar preso ao paradigma do querer ser e querer pertencer, né? Em vez de querer viver. Sempre tem aquele chamado. Eu, inclusive, dentro da minha própria história, eu demorei para observar isso aí, né? Porque, enfim, Vendas, né? Eu vivi muita coisa assim, eu vivi umas 50 vidas diferentes nessa vida até agora, né? Muita jornada, daria para fazer um podcast aí de umas 20 horas tranquilo. Mas, assim, a gente vai voltar aqui. Vai voltar aqui, voltar, vai. Mas dentro da minha história que eu lembro, o meu primeiro chamado para negócios, assim, que eu lembro, foi quando eu tinha de 7 para 8 anos. Eu morava numa rua, né? E tinha uma mulher lá que vendia lanches e tudo mais, uns eventos, inclusive chamada Dona Helena. Ela me chamou para ajudar ela, né? Eu aprendi a ler, acho, na primeira série já. Aí, tipo, era um dos poucos moleques daquela idade, 7 anos, já sabia ler. Ela me chamou para passar troca, essas coisas, né? E a gente ia para evento. De vez em quando, uma vez por semana, ia vender coisa no evento. Eu ajudava ela lá, passava troca e tudo mais. E eu disse, rapaz, que legal, dá para ganhar dinheiro, bicho, assim, ó, vou fazer um dinheiro aqui. Aí eu olhei, né? Na época eu desenhava, brincava, tinha as brincadeiras lá, a gente inventava as brincadeiras. Eu vivi uma vida rica, assim, pequena. Tinha muito dinheiro, mas aquela coisa rica de diversidade. E na rua onde eu morava, num raio ali de uns 200, 300 metros, a coisa mais rica que tinha culturalmente, digamos assim, era a questão religiosa. Na rua vizinha, né, tinha a igreja católica, e ali na redondeza ali tinha mais umas 4, talvez 5 igrejas evangélicas. Na rua que eu morava, tinha 5 terreiros de macumba. 5 terreiros, um atrás do outro. E eu, um moleque desenrolado, conversava lá. E o que acontece? Essa mesma mulher, né, que me chamou para fazer lanche, ela ajudava a rezar na igreja. Ela fazia alguma coisa, não sei o que, de Maria. Um texto, né? Um texto. Aí eu sabia ler. Aí eu às noites, em frente à minha casa tem um terreiro um terreiro mesmo. Um terreiro lá o pessoal chamava terreiro de macumba, né? Bem em frente, quase em frente à minha casa. Até tem um parente meu que também fazia parte. Numa rua só, tá ligado? Isso em Teotônio Vilela, quando eu tinha uns 8 anos. Aí o que acontece? Então, o meu primeiro trabalho, meu primeiro empreendimento, né? Era à noite eu ajudava a rezar esse texto. Olha que coisa interessante. Tudo mais, as pessoas vinham orando, aquela coisa. E durante o dia, eu era uma espécie de office boy de terreiro. As pessoas me chamavam para comprar bebida, para comprar cigarro, era para comprar umas coisas lá, para fazer umas oferendas lá, e eu ia comprar. Todo segmento. Todo segmento religioso. Fazia entrega. Fazia entrega, tá entendendo? Já nessa idade, já aprendi a tirar aquele couro do bode, o clássico, desse... Tinha as festas, eu era convidado para as festas, tanto da igreja católica, ajudava inclusive na igreja que surgiu evangélica, vizinho lá em casa, quase vizinho assim, e ainda ajudar nas festividades lá, e ainda comia sempre, né? Era sempre comida boa, lá do pessoal lá da macumba. Então, eu com 8 anos, eu consegui enxergar um empreendimento, a primeira chamada para vendas, para negócios, para gerar valor, né? Só que se a criança vai desenvolvendo, o meu chamado de verdade foi quando eu tinha 10 anos. Meu pai começou a beber, a gente teve uma crise financeira em casa e tipo, todo mundo teve que trabalhar. A gente ia almoçar, principalmente almoçar, né? Começou a faltar literalmente comida em casa. A gente teve que se virar, cada um, minha mãe lavava roupa,
Depois a gente olhou assim, disse, rapaz, a gente precisa vender alguma coisa, né? Olhou ao redor, tinha 2 pés de caju lá em casa. E um de jama, inclusive, né? E de vez em quando o pessoal chegava e pedia caju. E eu disse, rapaz, e se eu vendesse isso aqui? Eu conversei até com uma amiga da minha mãe, rapaz, ela disse, rapaz, é mesmo, Claudemir. Quando foi no outro dia, eu subi no pé, acordei umas 6 horas, subi no pé de caju vermelho, né? Tem um pé de caju vermelho, bem docinho, e um amarelo, saí com uma bacia de caju pelo comércio, e sem comida em casa. Para meio dia a gente tava para comer fora na casa do parente, e até porque tinha um parente que a gente já tava incomodado, tinha um parente que toda vez quando eram as 10, 11 horas, olhava pela porta aqui, já tá chegando, aí tipo, escondia a comida que a gente era criança ainda, banana, essas coisas, aí tava num momento que tava complicado, né? Um mês depois a gente entrando nessa crise. E o que acontece, a gente começou, eu subi no pé e saí para vender no comércio, só tinha uma bacia. Porque às vezes o cara, não, para começar a vender, empreender, você precisa de muita coisa, só tinha uma bacia, enchi a bacia, botei 20 cajus, vendia 10 cajus, a primeira venda foi 10 cajus por R$1, vendi, cara, em menos de 40 minutos eu já tava em casa. Já com frango. A gente comprou uma banda de frango e a gente teve aquela recompensa. Cara, é possível. Eu voltei para o pé de caju, tirei mais caju e fiz os meus primeiros clientes. Inclusive, esses primeiros clientes, um desses clientes que eu vendi, ele é meu cliente até hoje. Ele já foi meu chefe 2 vezes, conseguiu trabalho para mim. Você vê o nível, eu faço trabalho de marketing para ele de vez em quando, questão de estratégia, de consultoria. Você vê que, tipo, quando você abre. Enfim, de lá para cá... E, inclusive, né, isso abria... eu estou falando as coisas positivas, mas eu vou falar de um ponto negativo dentro dos negócios aí, que tem a ver com percepção, de imaginário. Eu vou chegar nesse ponto. Eu vou só alongar só um pouquinho aqui, né? Quando eu falei desses termos. E o que acontece? Em seguida, né, eu comecei a pegar frete. E, tipo, e é aquela coisa tentando. Tipo, vamos subir de nível aqui. Eu ajudava meu tio a pintar também. Aprendi pintura. Como eu não falei que eu desenhava desde cedo, eu tenho uma habilidade muito boa para desenhar, fazer coisas em detalhe, meu tio não. Aí, inclusive na mesma época, não sei se você conhece uma fazenda chamada Periperi. Sim. A gente precisou fazer uma reforma na casa todinha. E o letreiro daquelas casas todinho, das placas ali, inclusive aquela placa que fica no engenho, fui eu que fiz aos 10 anos. Olha que confiança, tá ligado? Quando eu tava pintando lá. Assim, fazendo todo aquele traço mais sensível. Enfim, era outra época, né? Mas o que acontece? O meu tio, ele tava me devendo, ele me deu uma carroça pesada da poxa. Aí eu comecei a pegar frete. Em termos de um mês, eu consegui comprar uma outra carroça. Coloquei pneu, que era o meu sonho, andar com uma carroça leve, que a carroça vazia já era pesada o suficiente. Ou seja, coisa pra você desistir, né? Que era o rolamento, né? Que era o rolamento. Era colocar pneu com rolamento. E era desse tamanho a roda, tá ligado? Assim, bem pequenininho. Era um sacrifício no calçamento. Chegava morto em casa. Aí eu comprei uma carroça. Aí eu peguei, coloquei roda, comprei roda também para essa outra carroça. E depois eu fiquei com 2 carroças. Aí tinha um cara, vizinho à minha casa, que ele queria pegar frete também. Aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Ó, faça o que você não precisa nem fazer carroça. Você me paga uma porcentagem aí. E fosse hoje, seria o equivalente aí uns 10, 15 reais. Não era mais, na verdade, uns 15 reais pelo menos. E eu te empresto a carroça e você vai pegar aí 50 reais, 100 reais e é seu. Aí ele disse, beleza, fechou. Alugou, né? Aluguei a carroça. Só que, de vez em quando aparecia, tinha uma mulher lá, que ela me chamava, a Dona Vitória, né? Eu era perto lá de casa, ela me chamava para carregar planta. E a gente criou uma rede das mulheres que vendiam plantas e durante a semana eu tava sempre entregando. Eu tava começando a ganhar dinheiro. E eu comprei uma carroça menor, que não precisava dessas carroças grandes, né? Aí eu alugava para um outro cara essa carroça. Aí depois eu percebi que os caras ganhavam mais dinheiro, né? Com uma carroça grande. Aí eu peguei, comprei um casco de geladeira. Comprei aquelas rodas lá, mandei soldar um negócio e fiz a minha carroça de casco de geladeira, porque de vez em quando aparecia e alugava as outras carroças. Eu cheguei a ter, eu acho que 4 ou foram 5 carroças alugadas. Nesse empreendimento eu tive minha primeira franquia sem saber necessariamente o que é franquia. Uma locadora de carroça. A locadora de carroça na época. Só que acontece o seguinte. Como a gente não é treinado para ser empreendedor, não é treinado para fazer negócio, existe, e você é jovem, né? Quando eu passei uns 2, 3 anos pegando frete, assim. Tinha a galera da escola que fingia que é rico. Só hoje a pessoa percebe, né? Aí tinha a galera que tinha mais 2 colegas meus que pegavam frete também. Aí tinha uns 2 caras lá que
até eram filhos de empresários aqui da cidade, lá da cidade, ou trabalhavam um trabalho assim, melhorzinho, que era limpinho. E humilhava a gente, dizendo, e aí, pega frete. Às vezes a gente ia conversar com as meninas, a gente com 12 anos, por aí, às vezes perto dos 13, querendo namorar, conversando com as meninas, e aí, pega frete. Na apresentação, Bullying. era bullying o tempo todo, tá ligado? Aquela coisa toda. E pior ainda, né? Tinha um amigo nosso que ele catava lavagem, bicho. Aí que era bullying. A galera chamava ele de lavageiro o tempo todo na apresentação. E a lavageiro, fedor de lavagem. A galera chegou a fazer uma paródia pra ele. Pra você ver o quão existe uma resistência de pessoas que querem fingir ser, querem parecer ser uma coisa, mas não são, na verdade, né? E evita isso pra você empreender, pra você fazer uma coisa nova, né? E a galera fazia até uma paródia daquela música. Não tem uma música muito famosa chamada Motoqueiro, não é que é? Motoqueiro, que destino traiçoeiro. Aí a galera Essa é das antigas. chegava na hora da apresentação dele. Storytelling aí foi bem... Foi. Na hora da apresentação dele, ia na frente, aí a galera lá do fundão começava a cantar Lavageiro, que coisa, destino traiçoeiro. Ele conversando com as meninas, trauma. era bullying, imagine. Imagina. Mas violência, violência, mas muito grande. você vê, mas rola isso até hoje. Quando você vai começar a Sim, empreender, sim. você é velho, a galera fica tirando onda pra ir. Você vai criar um podcast, por exemplo, pra que esse negócio? Osmar, Pra que isso, aquilo? aqui. E tal, e tal. Sempre vai existir. A gente Vocês Osmar? sofreram isso aí também, né? Aí sofre. Sofre. Você Sofre, vê que né? existe a mentalidade detratora. Sabe, só que aqueles caras que bulinavam a gente, né? Os caras da Ronda de Pegador, pegava todo mundo lá, né? Eu fingia que pegava. Aí a gente foi crescendo. E tipo, esses caras, eles não cresceram tanto assim, ficaram com esse cara meio colado, e também estão na mesma, tá ligado? Você só vê, às vezes você só consegue montar o quebra-cabeça da sua vida uma década depois. Não tem coisa que não tem jeito, cara. Sim. Só vem com o tempo. Só vem... A percepção, você diz, cara... Não tem jeito, cara. Só vem com o tempo. Não adianta, você pode ser o jovem promissor que for, o jovem mais... Tem coisa A que só vem com percepção, o né? tempo. Só vem com o Só tempo. vem com o tempo. Quando você olha pra trás. Pra esse trás e vê. cara, Só que possivelmente esses carinhas aí, hoje o alvo já são outros, né? já são outros. Porque tem gente que não se afasta disso. É como se fosse a necessidade de querer diminuir o outro. Diminuir o Sim, outro, né? exato. Tem A gente- mentalidade detratora, você pode fazer o que quiser, ele não vai mudar. Porque a cabeça dela, ela se detrata por dentro e ela externaliza isso. Sim. Na maior parte das vezes essas pessoas se odeiam. Se você conversar um pouquinho mais profundo, você percebe que elas se odeiam e a forma dela detratar os outros é uma reflexão interna. Então, Interessante isso aí, só cara. que pra você perceber isso, você precisa rodar a vida, né? Você precisa viver muita coisa, experienciar muita coisa, ter muita coragem para experimentar coisas diferentes, decidir coisas que fazem sentido para você e coisas também que não fazem sentido. E tá tudo bem. E você vai seguindo, porque o que importa é você aumentar a sua consciência em relação ao mundo e viver a vida. Porque tudo isso aí, negócios, são ferramentas. Sim, sim. Primeiramente vem você. Ficou boa essa compreensão de Ficou storytelling? ficou ótima. Perfeita, Storytelling. perfeita, perfeita. E storytelling é conexões de pessoas, não tem como. Você, agora, eu contei esse trechinho da história, eu poderia contar outras coisas, mas para não ficar muito longo. Quem sabe outra vez. Você percebe que enquanto eu estava construindo, e aqui é verdadeiro, uma coisa direta, mas são histórias. Seria muito mais interessante eu contar a minha história, você saber quem eu sou como pessoa, do que eu dizer, eu sou formado nisso, sou aquilo, outro, tenho habilidade nisso, não conecta. Você não gera uma conexão emocional. Você consegue, se você chegar num barzinho, numa conversa, aí você consegue contar essa história todinha. Por quê? Porque gerou uma conexão emocional com você. Exatamente. E esse é o poder do storytelling, né? Você saber contar a própria história e, em vez de ficar preso a esses recursos titulares, por exemplo, ou de resultado. Se quiser gerar engajamento em qualquer bate-papo, entendeu? Você está querendo prender a atenção do pessoal, né, e tudo. É colocar sempre uma história, né? A gente tem a história, ela consegue conectar, não tem como. Agora tem pessoas também que assim, pega a história e o ego salta, né? Aí a história de superação, aquela coisa, por que eu isso, por que eu aquilo, não. A ideia do storytelling não é essa, né? É uma ideia que conecte, né? É uma ideia que... Pessoas assim volta aquela questão lá do FOMO, né? De repente é uma pessoa que ela quer se sentir
ela quer se sentir parte de algo importante. Né? Então, Ela odeia a própria vida, né? ainda que ela não seja, ela sabe que não é, mas ela verbaliza como se fosse, né? Sim, sim. Como se fosse, como se tivesse essa necessidade de diminuir. Gente, o papo tá top de linha, mas eu tô observando ali que a gente já tá chegando aqui na reta final. Osmar, tem alguma coisa aí para conversar com... Não, só agradecer a presença mesmo de vocês aqui com a gente, né? Equalizando ideia com a gente, isso mesmo. A gente tá na reta final, mas ainda pode ficar à vontade, pode falar. Sim, a gente tem ainda alguns minutos aqui para a gente falar. A gente está encabeçando alguns projetos muito interessantes. Vamos lá, por favor. De transformação de vida, né, cara? De uma... sobretudo mais inspirador, né? A gente tá com uma startup rodando já, tá rodando alguns projetos. Isso. E quer falar da startup agora? Isso. E a gente tá Primeiro, para a gente não perder defina a startup de uma maneira bem objetiva, bem simples. O que é uma startup? Uma startup, ela é uma empresa, é um negócio que ele começa, que normalmente é uma coisa que envolve riscos, né? Que envolve risco e envolve ao mesmo tempo a ideia de um crescimento rápido. A ideia alto risco. Alto risco. Para um retorno maior. Mas a mira no crescimento rápido. É diferente de você abrir uma vendinha. É uma ideia de horizonte elevado, entendeu? É diferente de você montar uma vendinha, botar 2 pacotinhos de fubão de farinha e botar ali. Você vai... A startup não, ela vai trazer normalmente uma coisa mais inovadora, seja mais uma inovação global ou na região, né? Porque, falando de um termo, outra coisa aqui, para você entender, fica muito mais claro na sua cabeça de quem está ouvindo. Existem algumas formas de você se posicionar no mercado. A primeira forma é você ter um produto ou um serviço novo no mercado novo. Entende? Então, vai ter pessoas ali, entregar e receber. É muito mais fácil. Outra forma é você ter um produto novo no mercado que já existe. Aí você vai ter que ter o quê? Você vai ter que mostrar o que é inovação e tudo mais. Aí você tem um produto que já existe no mercado que já existe. E aí como que você faz? Aí você vai ter tem que ter uma diferenciação. Vai ter preço, vai ter que trazer experiência, vai ter que trazer entrega, vai ter que trazer uma diferenciação. Uma startup, ela normalmente traz algo novo no mercado, muitas vezes que já existe ou não já existe, mas ela traz a ideia de inovação. Isso. Seja regional ou seja mais global. Ela faz uma releitura, né? Ela trabalha com um processo que acaba assim, a ideia, porque o próprio nome é composto, né? E é para mudar de paradigma. A ideia é para mudar de paradigma. E Claudemir falou muito bem que é o start-up, né? Startup, né? É um start, é aquele começo, entendeu? Para cima, um começo com força. Um começo com força, né? E acho que isso representa muito na startup essas nossas ideias, né? De começar. Aí, no caso, a startup de vocês seria... a Chama Mais. O nome dela é Chama Mais. Chama Mais. Chama Mais. Chama Mais. A ideia ela trabalha com... Inicialmente, a gente está trabalhando para pequenos negócios, né? E pequenos grupos. Por quê? Porque é o grupo mais carente. É o grupo que vai ficar para trás se não se cuidar. Isso. Muita gente vai parar de existir simplesmente se não se cuidar. E a gente meio que tá vindo como um bote salva-vidas para essa galera que não tá conseguindo lidar bem com esse mundo novo que a gente tá. A gente tá literalmente no mundo novo, né? A gente tá mirando, claro, em líderes, né? Que tem uma visão mais para frente, que tem uma visão de horizonte elevado. Então, e nós temos ainda 2 subprodutos ligados à startup, né? Mas que é o Eleva Mais, que ele é um network estratégico. A gente está realizando agora, provavelmente no dia 10 de maio, a gente está realizando um grande evento de network estratégico, já com esse braço, né, da startup, que é o Eleva Mais, o evento, com donos de academia e lojas de suplemento, né? A gente vai juntar esse pessoal para falar de tendência, para falar de storytelling, né? A gente vai ter grandes investidores nessa área, falando a sua experiência, né? Falando o que são dores, né? A gente faz estudo, né? A gente metrifica quais são as maiores dores do segmento, né? Desse nicho de investimento. Por exemplo, tem um dado interessante, né? Que hoje, a maior dor hoje, né, de quem está empreendendo no ramo de academia ou loja de suplemento é justamente o aluguel.
O aluguel hoje leva uma fatia hoje de 35% da renda, entendeu? Do faturamento. Assim, do faturamento, né? 35% do faturamento, né? É de donos de academia e lojas de suplemento. Então, assim, isso, a ideia vai ser sempre assim, inovar, né? E trazer uma transformação, né? Para a vida de quem está empreendendo. Então, Eleva Mais é um evento que tem parceria do Sebrae, né? É um evento que tem parceria do SESC Senat, de Teotônio Vilela, né? E nós vamos provavelmente fazer no SESC Senat, né? Esse evento, né? Um evento histórico, né? Para a região, né? Nós vamos envolver 5 cidades, né? Nós vamos envolver 5 cidades: São Miguel, Campo Alegre, Teotônio Vilela, Junqueira e São Sebastião, né? A gente tem mais de 35 empreendedores aí no ramo de academia e loja de suplementação. E nós vamos juntar esse pessoal e vamos criar novas conexões, network de ponta, né? Todo mundo ali dialogando, voltando, né? Para o empreendimento com toda uma capacidade de investimento, né? De tendência, né? Com um potencial de evolução muito grande. E perceber que é o problema do pequeno, às vezes por uma questão de inocência mesmo dentro da realidade, que ninguém faz nada sozinho. A ideia é juntar a galera e parar de ver o outro como concorrente, pensar como pequeno, inimigo, né? Como o concorrente nunca é inimigo. Não então, é parceiro. Não. Entende? Aí a gente vai quebrar estigmas também, né? Nesse evento. É muito comum essa visão. E a gente já pessoas... sente uma... Dá licença, Pode ficar, Alex. A gente tem uma resistência, né? Nesse processo de venda, né? Desse evento mesmo, a gente tem uma resistência, né? A quem pergunta assim, mas espera aí, vão quantas pessoas aqui da cidade, né? E tudo. Não, vão... A gente está fazendo convite para todos, né? A gente espera que vá todos mesmo, porque a gente precisa discutir até enquanto cidade, né? Espera aí, tem quantas academias em Luziápolis? Tem 2, 3, tem somente uma, então... A gente fez o convite para o dono da academia daqui também, né? Aqui em Luziápolis tem uma academia. Acredito que ele vai participar desse evento. Ele também é investidor lá em Teotônio Vilela, né? Isso. Então a gente fez o convite já para ele. Ele vai entrar numa comunidade onde vai ter toda uma noção do que vai rolar, né, nesse evento. E a gente está esperando muito. A gente tem um outro evento também, que aí é um método, né, de transformação também de vidas, né? Que é o MCA. É a trilogia, né? É uma tríade, né? Uma tríade, né? de cuidado, né? A funcionário, a servidor. Esse é um grande projeto também voltado para a empresa. Né? Já vai estar começando a rodar agora. A gente já vai começar a rodar. E por que é um método chamado MCA? Né? Porque nós vamos trabalhar justamente com uma tríade perfeita, que é a tríade da existência, que é a mente, né? Que é o nosso corpo e a nossa alimentação, né? Nós vamos dar uma condição de saúde, né, para o trabalhador, né, para o servidor. A gente vai trazer uma ideia de que é possível a gente performar, a gente ser produtivo, mas também se cuidar, né, dentro do ambiente de trabalho. Né? Nesse projeto aí você envolve outros profissionais também, né? Isso, né? Mente, o psicólogo, né? O corpo, né? A gente tem um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta. E a nutrição a gente tem, a alimentação a gente tem uma nutricionista, né? E essa tríade perfeita aí de cuidar da saúde do trabalhador. Interessante. Essa equipe vai crescendo, a gente vai trazendo outros profissionais que agreguem valor a isso aí. Inicialmente a gente está aplicando isso aí, né, a pequenos negócios e a instituições. Entendeu? Eu acho que é isso. Dessa parte do MCA. Isso. Muita coisa a gente não está divulgando ainda ele, porque está um negócio bem... Está em fase de produção. De produção ainda, mas já vai estar rolando a partir da semana que vem. As primeiras pessoas já tem... Vai começar com em torno de quase 200 pessoas, né? Sim. Já é grande, é um movimento grande. Mas ele vai crescer muito mais. A ideia é a gente, até o fim do ano, a gente chegar aí em... sei lá, talvez 10 mil pessoas chegam a usar isso aí. Numa plataforma de cuidado à saúde do trabalhador. A plataforma digital. Isso é onde nós vamos ancorar, né? A plataforma digital e mais o treinamento, porque a startup, uma startup ela pode funcionar, né? De modo físico, né? Ela pode operar de modo físico e digital. No nosso caso, ela vai operar físico e digital, né? A gente vai rodar o primeiro MVP. Você conhece o MVP? Não, vou conhecer agora. O MVP é uma coisa muito usada em startups, mas pode ser usado na vida comum. Isso.
E certamente depois disso você vai querer aplicar essa parte. O MVP vem de minimal, de menor produto viável. A ideia é você lançar o produto enquanto você não pode lançar um produto melhor. E você aprender com aquele lançamento daquele produto e ir melhorando. É aquela melhoria contínua. A gente vai lançar o nosso primeiro MVP, primeira versão dele. A gente vai pegar os resultados. Vai demorar em torno de 2 meses esse primeiro MVP. A gente vai pegar esse resultado e vai fazer um up no produto. Vai meio que dobrar as métricas. Vamos trazer mais gente. A gente vai melhorar a qualidade. Vamos deixar uma plataforma mais sofisticada e a gente vai pegando dados. Porque sem dados não faz. Tem uma frase, inclusive, do Drucker, que ele diz o seguinte: o que não pode ser analisado não pode ser melhorado. O que não pode ser metrificado não pode ser melhorado. Então, a ideia é melhora contínua. E também performance contínua. Por quê? Porque qualquer negócio, que é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, ele precisa começar, mas ele precisa ser melhorado. Tem gente que vai começar um negócio e ele quer começar muito grande. Não, só vou começar quando estiver grande. Aí quando a queda é muito maior. Aí eu aposto mais, inclusive como startup, em melhoras contínuas. Por isso que eu aposto tanto em MVP. Até porque existe uma ideia que a gente não tropeça numa montanha, né? A gente tropeça justamente numa pedra, né? Metaforizando. Mas é interessante essa sua colocação aí, Claudemir, porque eu acho que esse é o grande break da geral, né? De quase todo mundo, né? Ninguém se vê começando com uma coisa pequena e aprimorando, né? Espera para começar uma coisa grande que nunca começa. Porque tem medo, ele não quer começar para funcionar, para dar resultado. Ele quer começar para impressionar o outro. Ou ele quer começar grande porque ele tem medo. Tem um medo interno e quer que o outro descubra. Aí não vou começar grande aqui porque ninguém vai falar mal, não sei o que, tal. Começar grande é um risco grande. Sendo, e a queda pode ser pior, né? Sim. Sendo que, se você for observar, as pessoas mais inventivas, mais ricas do mundo, eles começaram com uma coisa pequena e foram melhorando. Vai pegar Jeff Bezos, começou com a Amazon pequenininha e foi subindo. Garagem, MVPs. O Elon Musk, ele, é claro que ele foi subindo de nível cada vez mais, mas foram todos MVPs. Lançou o primeiro foguete, caiu, aprendeu com aquilo, vou crescer. Ele não quis montar a NASA. A empresa dele está meio quase que pau a pau aí, mas aproveitar a jornada e aprender na jornada. Aprender na jornada. Não impressionar o outro nessa jornada. Isso. Tá entendendo? Não querer ser, não querer pertencer. Não, eu vou entregar valor. A ideia do startup é entregar valor. O foco é entregar valor e mais. Isso aí, cara. Gostei disso aí. Ó, tem um sociólogo que o nome dele agora, acho que ele é alemão, não consigo agora a pronúncia dele, mas ele fez um trabalho com atletas de excelência, né? E ele tem uma frase assim que viralizou, né? Que ele diz o seguinte, que a excelência ela é um amontoado de coisas simples que separada, entendeu? Não tem nada de extraordinário, né? E isso é bom porque a gente às vezes, olha, por exemplo, no processo de mudança de hábito, a gente está querendo coisas grandes chegar, né? Mas a gente não compreende que é nas coisas simples, né? E todo protocolo de mudança, por exemplo, né? E todo protocolo de mudança você vê que é coisa simples, né? Mas se você quer mudar a sua vida, é simples e ao mesmo tempo não, porque a gente está num processo ali de condicionamento, né? É um hábito ali, né? Você está numa inércia, assim, né? Já existe uma inércia. Mas são coisas simples, né? Por exemplo, se você quer hoje, não sei se você observou, mas eu tô com um caderno aqui, um caderno menorzinho, mas eu tô com 3 mini cadernos que são minis agendas, né? Mas é um processo interessante esse, que porque a nossa mente não ficou somente para armazenamento, né? A gente tem que deixar um espaço para pensar, né? E olha só que coisa simples, que é anotar. Se você anota, primeiro porque fica visível, né? É mais fácil você modular o seu comportamento porque está visível, né? E outra coisa porque você literalmente desafoga a mente. E aí você vai ter um pensamento, você vai ter um potencial maior de criatividade, né? Você vai poder pensar mais, né? Porque as coisas estão ali visíveis para você e tudo eu anoto, né? Claudemir também. Eu tenho um banco de ideias. Um banco de ideias. Na verdade, eu tenho um projeto. Quando a gente tá assim dizendo, ó, tu tem tempo hoje pra gente se encontrar, vamos fazer uma reunião de 1 hora. Aí ele diz logo, eu levo caneta e papel, ou então ele diz, você já tá aí com caneta e papel? Porque é uma forma, né? A gente pensa melhor quando a gente deixa só para anotar, né? E a mente fica para
essa ideia da criatividade mesmo. Eu tenho, por exemplo, né? A gente está alongando aqui um pouquinho, mas... A gente está alongando um pouco, né? Mas está interessante, pode ficar à vontade. Eu tenho eu tenho dentro de mim um banco de informações, na verdade, com um organismo bem estruturado chamado segundo cérebro. O que é esse segundo cérebro? É uma estrutura que eu crio, fica num lugar só, né? Computador, é claro, em que todas as ideias que eu venho, que eu já tive, ou que eu vou ter, ficam organizadas, sistematizadas, eu acho facilmente. Por quê? Porque se você colocar ideias demais no cérebro o tempo todo, o seu cérebro vai querer processar aquilo ali. Aí você coloca a ideia, deixa guardada. Aí requer também uma demanda de tempo, atenção e organização, né? E tem um problema também. Quanto mais você pensa sobre uma coisa, mais essa coisa é modificada no seu cérebro. Sempre que você pensar em alguma coisa, ele vai criar uma rede, uma conexão e vai mudar aquela informação. Quando você anota aquela coisa, né, aquela coisa ela vai ficar preservada. E você vai poder analisar como você era no passado. Por isso... A gente fez isso indiretamente, foi, Osmar? Por isso que... Nas primeiras reuniões surgiu uma infinidade de ideias e a gente só conversando. Eu disse, não, cara, a gente tem que anotar. Não, tem que anotar. A gente tá ali o nosso caderno ali. Tornar visível. Tornar visível. Lá. Por isso que é o que... É uma forma de tornar visível. E assim, quando a gente começou a anotar, as ideias já não foram tantas em quantidade, mas as coisas começaram a surgir com mais qualidade. Exato. A coisa começou a sair do papel. Porque você ensina o seu cérebro a pensar sistematicamente também. A coisa começou a sair do papel, foi interessante. Por isso que a agenda, né, diários, era uma coisa muito prática em pessoas de alto nível, reis, magos, alquimistas e em grandes famílias, né, famílias assim, mais tradicionais, ricas, que já têm um nível de educação normalmente mais elevado, existe a prática, né, de escrever diários, de ter uma agenda, não só agenda, mas diários, para você saber como era que você pensava na época, para você ver até a sua própria evolução. Entende? E às vezes você guardar a ideia, às vezes você tem uma ideia que você, tipo, eu vou precisar só guardar essa ideia, eu só vou utilizar essa ideia daqui a 1 ano, 2, tem ideias que eu só vou usar daqui a 3, 4 anos, eu já deixo guardado. Aí você tem que ter o seu sistema de informação. Isso. Você pode fazer isso em cadernos. Eu faço digital, porque muitas vezes eu preciso viajar muito. Vou dar uma consultoria aqui, fazer um projeto lá fora. Aí eu preciso meio que sistematizar. Eu já me identifico mais com o caderno, entendeu? Não, eu gosto de escrever no caderno para depois passar. Isso. É muito mais gera muito mais prazer, já gera uma dopamina ali, né? Ali quando você gera. E quando você vai organizar, já fica muito... Você já tem a oportunidade de revisar aquilo ali. Você acompanha também um ciclo de aprendizado, né? Uhum. Enfim, escrever é importante, tanto para desafogar, como também eu vejo como uma terapia. Todo dia eu escrevo. Sim. Gente, olha, deixa eu dizer aqui a vocês. 2 coisas eu quero dizer. Não, mas antes eu queria só que... eu achei interessantíssimo esse termo aí que você disse que é a sua primeira... Meu primeiro podcast? Não, primeiro que você disse vai fazer, para depois de um tempo, daqui a 2 meses, vocês vão reformular. Esse procedimento de pequeno, coisa pequena para ir crescendo. MVP? MVP, é? Isso, sim, MVP. Que seria? Vem de minimal, M, né? Minimal Valuable Product, que é mínimo produto viável. Vou pesquisar sobre isso aí. É você... Anota aí MVP. É você ir fazendo... Enquanto não dá para você fazer melhor. E você melhorar. Não adianta só fazer por fazer, né? Eu tô entendendo. Porque tem gente que faz a coisa por obrigação. Filosoficamente é ser sendo. Né? Entendi. Filosoficamente é ser você sendo. aplica isso para produto. Existem metodologias para isso? Existem metodologias ágeis. Existem processos, né? Que normalmente eu apresento para as pessoas em consultoria, em mentorias. Ou futuramente eu vou ter um curso para mostrar isso aí. Mas, assim, ajuda você a pensar. Entre aspas, é você curtir o caminho. Para onde você quer chegar, né? Você ir vivendo. Viver a jornada, né? Viver a jornada. Não tem uma desculpa para começar só quando estiver pronto. Não, começa. Né? Começar e pronto. Começa. Cara, tem 2 coisas. Eu tenho certeza absoluta, de longe, foi um dos melhores papos que eu já bati, um dos mais produtivos, e que eu não sou a mesma pessoa que começou esse podcast aqui. Certeza absoluta. Muito feliz de receber vocês aqui. A gente tá chegando aqui na reta final. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aí, pode ficar à vontade. Não, que bom ouvir isso, né? Acho que a gente conseguiu, então... Foi a melhor parte agora. O que você falou, acho que é a melhor parte, né, cara? Porque a ideia é essa, cara, né? A gente trabalha com... Acho que a base de tudo é o comportamento, né? O tempo todo é comportamento, né? Diante do que nós fazemos, né? Mas, assim, essa ideia... Eu tenho muito presente em mim, que é o afeto, né? E o afeto, ele não é o afeto como nós conhecemos, né? Que é essa ideia do carinho, né, do sentimento, né? Mas é o afeto a partir de uma ideia de Baruch Spinoza mesmo, filósofo,
que é o afeto a partir do verbo afetar, né? Quando você diz que não será mais o mesmo, né, a partir dessa conexão tão boa, né? Isso é afeto, né, cara? Né? Afeto é quando a gente afeta o outro, né? E nós somos afetados também, né? Então, acho que essa ideia fica muito presente, né? E a gente sabe que a gente está indo, Claudemir, pelo caminho correto, né? A gente transforma, né? A gente traz uma pegada nova, né? Para que as pessoas, para que a existência se torne uma existência menos dolorosa, né? E de uma compreensão muito grande, né? Porque com clareza, né? Com clareza, tem né? É jogar clareza na cabeça da pessoa. Jogar clareza. Para a pessoa parar de, muitas vezes até da cegueira, né? O nosso mundo é causa uma cegueira. A pessoa andar com as próprias pernas também. Isso. É autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Fica à vontade, problema. Acho que para mim, eu tô satisfeito aqui, muito satisfeito. Dava pra gente continuar isso aqui, falar horas, mas... Outra coisa que eu tenho certeza é que a gente vai voltar aqui. Sim, se você quiser, a gente já deixa combinado aqui, quando você passar dessa primeira etapa, que você disse que daqui a 2 meses, né? Isso, 2 meses. Vivida essa etapa, se você quiser, já estão convidados a vir aqui de novo, pra gente sentar aqui de novo. Massa. E conversar novamente. Se de repente tiver outra pessoa que vocês desejam trazer e a gente coloca outra cadeira aqui, tudo certo. Sim. Viu? Pronto, então... Vamos lá? Fantástico. Claudemir, meu amigo Rodrigues. Foi muito bom. Alô, Osmar, valeu. Osmar tá ali na técnica. Gente, tô onde, Osmar? Tô aqui no meio, né? Aqui no meio. Tá no meio, vou cortar. Pronto, gente, valeu. Aqui? Isso. Gente, valeu, muito obrigado. Feliz demais de estar aqui. Hoje recebi meu amigo Rodrigues, meu amigo Claudemir. Deixa eu dizer a vocês que estão assistindo a gente aí, vou aproveitar aqui, Osmar, fazer um ganchozinho aqui. Todo sábado às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã eu tô na Campo Alegre FM, viu? Aqui em Luziápolis você não vai ouvir, mas você vai lá no aplicativo Radiosnet e me ouve lá, me dá uma moral, segue lá o meu programa, tá bom? Gente, valeu. Breve a gente tá aqui com outro... Breve a gente tá anunciando o próximo convidado, mas já ficou certo aqui, vamos receber novamente aqui o Claudemir e também o Rodrigues. Valeu, gente, obrigado. Valeu. Se inscreve lá no canal para concorrer ao notebook, viu? Valeu, Osmar, valeu, turma.